Albuquerque volta para sua posição de origem e na esquerda, Rafael Santos e Jean Carlos brigam por uma vaga no time titular. Ednei, recuperado de um problema no quadril, também fica à disposição do treinador da Macaca. A partida deve ser a despedida de Dauan, que tem acerto com o Juventude para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Ótimo trabalho e boa transmissão, Batista. Valeu, muito obrigado, Lupe. Amanhã, 18h30, Ponte Remo, transmissão, narração de Júlio Nascimento vai ter na casinha. Amanhã, majestoso, Ponte Preta e Remo é aqui na Bandeirantes. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas que satisfação e grande alegria, meu amigo Batista. A todos da equipe, um grande abraço. Em especial, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu tava folhando aqui meu arquivo, entendeu? Guarani e Confiança, você sabe que em 2008, Guarani e Confiança disputaram a Série C, rapaz. A Série C. A Série C começou com, em 2008, 63 equipes, 63. E sobraram 8. E esses 8 iriam jogar em turno e retorno e 4 subiriam. Era Guarani, Confiança, Atlético Goianiense, Águia de Marabá, Campinense de Campina Grande, Brasil de Pelotas, Duque de Caxias e Rio Branco do Acre. E no jogo em Aracaju, o Guarani perdeu 2-1. Quem fez o gol do Guarani foi Fernando Gaúcho, que aliás foi o artilheiro 2008 na Série C. E já no segundo turno aqui no Brinco, 5-1 pro Guarani. E com um detalhe, olha só. Foi o primeiro jogo da Série C de 2008 que foi transmitida pela TV. Olha que coisa impressionante. Hoje o amigo Batista já transmite, começou a transmitir agora. Todo sábado tem, pela Série C, um grande trabalho do Batista e equipe. Mas tá aqui, ó, eu anoto, você procura no Google, não tem, eu anoto aqui, ó, no papel, datilografado ainda, viu? É isso aí. Bom, tem aqui um Guarani Confiança na Copa do Brasil 2013. O Guarani perdeu em Aracaju 1-0, o jogo da volta foi em Limeira. Por que não no Brinco? Por causa de obras não concluídas, tinha que a vistoria do bombeiro e tal, e aí o bombeiro não deu o alvará, o jogo foi para Limeira, 1-0 o Guarani, o gol do Guarani foi do Fernando Gaúcho, mas nos pênaltis, o Guarani perdeu de 4-1, foi eliminado aí da Copa do Brasil 2013, e foi isso aí. 2020 teve aqui 1-0 Confiança em Aracaju, depois no segundo turno 2020 1-0 no Brinco pro Guarani, gol do Murilo Rangel. Meus amigos, hoje tem Série B, tem também Sampaio Correia e Coritiba às 21h30 e tem Série C hoje. Olha aqui, São José de Porto Alegre e Oeste jogam às 20 horas. Meus amigos, 18h44 no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Tem futebol na Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento glacial Snow retificado 32 por 59 em cepa, 54,90. E kit gabinete Saveiro 2 portas com lavatório mais espelho branco ou Vengue Roca, 449,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telenorte, viva a sua casa. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais.
é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do Rádio Esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo no Batistão. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 13, Diogo Matheus. 3, Thales. 22, Ronaldo Alves. 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 23 para Índio. 78, Regis. 17, Pablo. 30, Davó. E 94 para Júlio César. Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Meio campo de Bruno Silva, Índio e Regis. E agora o Daniel Paulista vai falar na Bandeirantes. A filosofia que vem sendo colocada desde o início do trabalho do Rodrigo, né? Assim, o Confiança sempre, lógico, vai estar marcado na minha carreira, porque foi um momento muito especial que vivemos aqui, né? O tão esperado acesso à Série B. Ano passado também a campanha de manutenção, que foi também muito importante para o desenvolvimento do clube. Uma trajetória muito bacana e quando a gente pudesse, a gente vai estar torcendo pelo Confiança. Lógico que hoje a gente defende o Guarani, vamos fazer de tudo para que o Guarani saia vencedor, mas a gente espera também que o Confiança possa ter dentro da competição sucesso. Ele que montou esse time do Confiança. Então vamos lá, o Guarani, Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Índio e Regis, Pablo, Davó e Júlio César. No banco, Lucas França, 12, Eliel Pendurado, 36, 42 para Titi, 5 Pedro Acorce, 10 Andrigo, 7 Matheus Souza, 29 Alan Victor, 35 Renanzinho e 99 para Lucão do Break. Bandeirantes. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua Os hinos são diferentes, né? O som é diferente, a harmonia é diferente, mas é bonito. O hino do Confiança. 1, Rafael. 2, Marcelinho. 3, Nirley. 4, Neri Bareiro. Meia dúzia, João Paulo. 5, Bruno Senna. 8, Serginho. 7, Gemerson. 10, Ítalo. 9, Gustavo Ramos. 11,
Daniel Penha, Rafael, Marcelinho, Nirley, Neri Bareiro e João Paulo, Bruno Sena, Serginho, Gemerson e Ítalo, Gustavo Gomes e Daniel Penha. No banco, 12 Careca, 13 Kaique, 14 Vitor Salinas, 15 Isaac Gavioli, 16 Adrian, 17 Neto Berola, esse é perigoso, 18 Everton, 19 Alex Henrique, 20 para Neto Souza, 21 Luciano Jobá, 22 Rafael Vila e 23 para Renan Areias. Arbitragem do jogo. O trio é de Santa Catarina. Eber Roberto Lopes. Assistente 1, Henrique Ney Ribeiro e Gisele Casari. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o Bate Pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, é uma partida importante demais para o Guarani para definitivamente ficar no G4. Se o Guarani conseguir vencer essa partida, completa aí mais uma vitória consecutiva e definitivamente entra no G4. Jogo complicado contra o Confiança porque é fora de casa e complicado porque o Guarani, para mim, tem 2 desfalques que com certeza serão sentidos. Rodrigo Andrade não joga e Sábio também não. Aquele que dá a dinâmica do jogo, que é o caso do Andrade, e na frente quem está fazendo os gols. O técnico Daniel Paulista escolhe 2 peças interessantes para que sejam substitutos. O Índio vai dar mais marcação para o time, né? Um jogo até fora de casa cabe. E na frente ele escolhe o Pablo para fazer uma dobra, porque o Diogo volta para a lateral direita. Pode funcionar. O Guarani vive um momento muito bom no campeonato. Jogadores confiantes, errando menos. O Guarani é o 3º melhor visitante no campeonato. Como visitante, o Guarani tem o melhor ataque da competição. Como visitante, fez 10 gols fora de casa. Então, tudo leva a crer, pelo momento de instabilidade do Confiança. Nas 5 últimas partidas, o Confiança teve 3 derrotas e 2 empates. Então, o time, comandado pelo Rodrigo Santana, vive um verdadeiro inferno astral, diferente do Guarani, que está subindo a cada rodada uma prateleira no campeonato e deseja, nesse final de semana, dormir no G4. Eu acho que, em termos de competição, em termos de estratégia, em termos de maneira de jogar, eu não acredito muita movimentação, não, ou modificação. Eu acredito num Guarani muito forte, um Guarani que sempre vai centralizar o seu jogo no Regis, e espero que hoje o Davó possa fazer os gols que ele não tem conseguido nas últimas partidas. É uma grande oportunidade. No restante, eu acho que está bem escalado. A zaga é a mesma, o Carlão ainda não voltou, sequer fica no banco de reservas. Então, o Ronaldo Alves continua ao lado do regular e bom Thales. Se tudo correr dentro da normalidade, eu não acho que vai ser fácil o jogo. O Guarani vence a partida e eu torço para que isso aconteça. Antes de você, Gleger, eu quero mandar um grande abraço para a rapaziada lá de Aracaju, o Adalberto e o Sérgio, que são funcionários da CISA, que é a Sergipe Industrial, mandaram um alô aqui para a gente, e para o Pedrinho, que trabalha na Seman. São 2 empresas que são de Aracaju, são clientes da Unione Seguros e estão curtindo a gente, torcendo por Confiança, mas a gente já disse para eles aqui, pelo menos é o meu palpite, Gleger, que hoje vai dar Guarani. E você, Gleger, o que pensa de Confiança e Guarani já com Carlos Batista? CH, mandar um grande abraço ao pessoal de Aracaju, aliás, uma baita de uma cidade, né? Meu pai morou em Aracaju, ali na praia lá de Atalaia,
por muitos anos, eu tive a oportunidade de conhecer, é maravilhosa, cidade maravilhosa, terra maravilhosa, né? O calor de lá é apaixonante. Para falar do Guarani, a gente especulava-se, né? Várias alternativas, Alan Vitor, Andrigo, né? A possibilidade aí do Pablo. E nós, todos os comentaristas, fomos unânimes, né? Olha, o Daniel Paulista mexe muito pouco. Ele não muda a característica do time. Ele não muda o estilo de jogar. Se ele vem com o Alan Vitor, ele teria que deslocar o Júlio César lá pelo lado direito e colocar o Alan Vitor na esquerda. Se ele vem com o Andrigo, ele deixa o time um pouco mais lento, com mais qualidade, porém mais lento. E aí tira um pouco do estilo de jogo do Daniel. Então a presença do Pablo ali na segunda linha, é um jogador que é polivalente, né? Joga, inclusive na última partida foi o lateral direito, né? Hoje jogando um pouco mais à frente. É interessante essa dobra, se eu não me engano, depois o Marquinho me corrige, mas eu acho que não houve ainda com o Pablo e o Diogo Matheus. Não, ainda não. Não, né? Exatamente. Então eu vou ficar de olho, porque se lembra quando o Cristóvão chegou aqui na temporada passada, a dobra com o Pablo ali deu muito certo. Verdade. E o Diogo Matheus é muito mais jogador do que o Cristóvão. E o Rafael Santos é teu amigo goleiro, hein, Gleber? Exatamente. Um abraço ao Rafael aí, bom goleiro. Bom goleiro. Então, eu tô ficar de olho nessa dobra aí, que eu acho que é interessante. O Pablo, ele se dá muito bem com os jogadores agudos. E o menino Diogo Matheus, ele encosta, ele chega. Então pode ser que dê muito certo isso. E o que acontece? O Guarani não muda o jeito de jogar. É a mesma forma. Só muda assim. O Guarani não muda o jeito de jogar. É a mesma forma. Só muda assim a estratégia. A estratégia de jogo do Guarani jogando fora de casa tem dado muito certo. Então a expectativa é de um grande jogo. A única preocupação que eu tenho é ali no meio de campo, com o Índio. Pode ser que tomara que o Índio faça um grande jogo, né? Tomara que engate aí uma quinta, porque até então ele não consegue evoluir. O Guarani fica um pouco mais defensivo, né? Com características jogando fora de casa, perde um pouco na chegada, porque o Rodrigo Andrade ele leva essa bola com qualidade, pisa na área, chega. Então pode ser que o Guarani mude um pouco nesse aspecto, a entrada do Índio. Mas tomara que ele faça um grande jogo, e a expectativa é de vitória. É que o Guarani consiga um bom resultado e traga para Campinas 3 pontos. Carlos Batista. Carlos Batista. Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o bate pesado, traçaram as possibilidades de confiança, todo de azul e Guarani, com camisas brancas, calções verdes, meiões brancos. E agora vamos acompanhar um minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Pronto, a bola vai rolar. A saída de bola pertence ao time do Guarani, que já está ali preparado. Apita o árbitro. A bola está rolando em Aracaju. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, 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 vai! Hoje sempre Guarani. Domina, tentando a passagem, o time do Confiança pela esquerda. Vem pra bola tentando o passe, chega lá atrás, Índio. Errou o passe, a bola voltou. Thales, pé direito, bateu, a bola voltou, uma bomba! Vai embora! Pra fora pela linha de fundo. Uma cacetada. Serginho, capitão do time do Confiança, de perto da direita, mandou forte para fora pela linha de fundo.
Tudo começou com o erro de passe do Índio lá atrás. Um susto no começo da partida. É tiro de meta para o Guarani bater, Marcos Luiz. É inadmissível, né, Batista? 40 segundos de jogo, um erro primário do Índio e acabou prejudicando a equipe do Guarani. Por sorte, o Serginho não acertou. A bola passou à direita do Gabriel Mesquita, foi embora. Mas chegou o Confiança 0-0. Bola para fora, para a linha lateral em arremesso pela esquerda. Cobra o time do Guarani. A bola volta. Vem Ronaldo Alves. Recolhe, recua, chama Thales. Bate de perna direita, entregando na lateral para Diogo Matheus. Está reaparecendo no time do Guarani. Ele cumpriu suspensão na última partida. E hoje, titularíssimo, está de volta. Diogo Matheus meteu o pé direito, levantou na ponta para Davó. Chega bem para tirar. Nery Bareiro toca para a linha lateral. É arremesso pela direita. Vem para a bola Diogo Matheus. Vai fazer a reposição de bola para o time campineiro. Comecinho da partida em Aracaju. Autorizado, tocou para Regis. Voltou para Diogo Matheus. Tentou passe por dentro. Bruno Silva. Recua para Thales. Ele domina no campo de defesa com o lado interno do pé direito para Diogo Matheus. Ele vem trabalhando por dentro com Bruno Silva pela meia direita. Ele tenta a passagem. Dobra a marcação. Fica difícil. Vem Diogo Matheus. Tentou girar. Perde a bola. Recupera o time do Confiança. Falta. O árbitro parou, marcou falta no Ítalo, é falta para o Confiança bater. Ítalo, jogador habilidoso, usa a 10 da equipe do Confiança, todas as bolas passam por ele. 0-0 início de jogo, Batista. Domina lá atrás do campo de defesa, vem Nirley para fazer o passe para Nery Bareiro. O paraguaio trabalha para fazer o passe lateral para João Paulo. Tentou a arrancada, vai se mandando lá pela beirada do campo, erra o passe, recupera a posse de bola Pablo. Recuando no campo de defesa, vem para Thales. Thales tentou a saída de bola, marcação alta, a bola escape, vai para fora. Tocou no Ítalo, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta, campo de defesa para o Guarani bater. Esse é o segundo erro do Guarani, principalmente ali na linha de retaguarda, né, Batista? O primeiro foi com o Índio e agora com o Thales. E desaba ali o jogador da equipe do Confiança, posterior, o Nery Bareiro, o paraguaio. Está sentindo ali uma contusão muscular. É a posterior, daqui a pouco a modificação, né, será processada pelo técnico Rodrigo Santana, contusão muscular. No primeiro lance ali, ele levou a mão na posterior, né, Batista? É, pode tirar, né? E outro detalhe, né? Você vê, a gente percebe aí que o gramado tem muita areia, né? O pessoal deve ter dado uma camada de areia ali para tampar alguns buracos e dificulta demais. Principalmente na saída de bola ali, o Guarani tá com muita dificuldade devido ao gramado ruim. Tá caído o jogador. Ele levou a mão na posterior, como observou o Gleger. Quando isso ocorre, não adianta. É substituição certa, não tem condições de continuar. Comecinho da partida, né? 4 minutos, aí o técnico do Confiança já vai queimar uma substituição. Experiente Nery Bareiro, paraguaio, 32, quase 33 anos. E aí ele deu uma esticada na perna ali, né? Um lance tranquilo, sem maiores consequências. Ele foi tirar uma bola certa que ia chegar nos pés do Davó. Esticou a perna e a hora que ele esticou a perna para fazer o corte, a bola foi para a linha lateral, mas ele já passou a mão na posterior da coxa e agora está sendo retirado pela maca móvel e vem aí a alteração. 14, Vitor Salinas. 14, Vitor Salinas está no jogo, Batista. Vitor Salinas está entrando no lugar do Nery Bareiro. Placar de 0-0, comecinho da partida. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Nosso companheiro Edmilson Garcia Lobo deu uma secada no Nery Bareiro, hein, Batista? Edmilson Lobo, bugrino da pele até o osso, tá curtindo o som da Bandeirantes lá no Paraguai. E vem pela direita, se manda, vem pra bola, lançamento, olha o time Gustavo Ramos, sai Gabriel Mesquita. Não valia mais nada, porque ele já estava em completo impedimento. O Ronaldo Alves deu uma bobeada impressionante, o cruzamento saiu, Gustavo Ramos fez o cruzamento lá na frente, mas já viu o impedimento, marcou o bandeira.
Conferiu o árbitro, o impedimento no ataque do Confiança. Mas o Thales foi lá e deu uma chamada de atenção no jogador do Confiança que tentou simular um pênalti. Tanto que acontece até agora a discussão do Thales com o Éber Roberto Lopes, pedindo cartão para o jogador do Confiança, Batista. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. Lacarte 0-0 numa esticada de bola lá pelo setor esquerdo. Thales chega primeiro, domina na frente do Ítalo, gira o corpo, leva rente ao pau da bandeira, bate de perna direita, tira dali. Tentou armar um rápido contra-golpe pela direita com Regis. João Paulo chega para tirar. É arremesso lateral. Vem pela direita o time do Guarani, vem lento para fazer a cobrança pela direita. Diogo Matheus, autorizado. 7 minutos passados, primeiro tempo 0-0. Bola recuada para Thales, ele domina pela metade da zaga central, vira por dentro. Vai sair jogando lá atrás Ronaldo Alves com Thales. Domina, prepara, ajeita na perna direita para fazer o lançamento comprido. Meteu a bola para Davó, ele partiu, levou para a linha de fundo, tentou girar em cima da marcação, perdeu, a bola voltou, sobrou, dominou, Pablo atrás para Regis. Tentou o passe para o Davó, ficou preso na marcação, tira. Afasta o time do Confiança. Lançamento para Gustavo Ramos, aberto na ponta direita. Ronaldo Alves chega deslizando na grama, tira. Mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita. Time azulino vem para a bola para fazer a reposição pela direita. Marcelinho está autorizado. Coloca a bola em movimento pela direita. Se manda no campo de ataque, vem para a bola. Recebe Daniel Penha. Por dentro, escapou, dominou, ajeitou Gemerson, a bola voltou, João Paulo, pé canhoto, tentou o cruzamento, a bola explodiu no corpo do Pablo, é arremesso lateral, é pela esquerda para o Confiança bater. João Paulo, ele vem para fazer a reposição, toca lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, marcação lá atrás, chega Diogo Matheus, a bola sobrou com Thales, usa o corpo do adversário, é tiro de meta no campo defensivo, tiro de meta para o Guarani bater. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, a Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. 9 minutos passados, etapa inicial do jogo, 0-0. Júlio César se manda no campo de ataque, não conseguiu chegar na bola, mas no rebote apareceu Regis de peito para Bruno Silva. Levantou para Davó, subiu de cabeça, Nirley tirou, a bola voltou, sobrou dentro do círculo central com Daniel Penha. Vem no contragolpe o time do Confiança, lançamento pela direita. Se manda, vem para a bola, Marcelinho vai, pé direito, bateu cruzado, a bola desviada. Chega Diogo Matheus para tirar, ela vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É pro Confiança bater. Mas a jogada aconteceu aqui nas costas do Bidu, né, Batista? Que não acompanhou o Marcelinho, que teve a tranquilidade para descer e fazer o cruzamento. E depois o Bidu tomou uma bronca do Thales. O último corte foi do Diogo Matheus. É escanteio para a equipe do Confiança. O Ítalo tá chegando por ali. Escanteio para o time do Confiança bater pela esquerda. Quase 10 minutos da etapa inicial. Pressão do time da casa. Marcelinho foi pra bola, rolou de perna direita. Se manda lá pelo setor esquerdo, Daniel Penha para Marcelinho, levantou pro gol. Subiu Gabriel Mesquita. Pega firme lá em cima, subiu, encaixou e não soltou o Marcos Luiz. No segundo andar, né, Batista? Defesa perigosa, né, do Gabriel Mesquita. Mostrou que tá ligado. Agora o Guarani também tem que ficar esperto, principalmente pelas laterais, Batista. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona. Pezona é aqui em Aracaju, no Batistão. Confiança 0. E vem o time do Guarani. Júlio César dominou o pé direito, bateu. Desvio, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, chute potente de perna direita, Júlio César, uma castanhada
colocou a mão na bola, Rafael goleiro, ela foi embora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. E foi na virada do corpo, né, Batista? O último toque foi do Rafael Santos, goleiro. Escanteio, Regis cobra. Regis cobrança de escanteio, levantou no primeiro pau, a zaga tira. A bola voltou com o Índio. E a bola é atirada pelo Bidu para a linha lateral. Vamos ver o que é que aconteceu, né? Se tem algum jogador caído. Não seria de graça essa bola tirada pelo Bidu para a linha lateral. É apenas arremesso no campo de defesa. Não deu para entender, hein, Batista? Não entendi. Também não. Erro de passe do Bidu, então, né? E agora o Confiança retribui na questão do fair play, né? Devolve a bola. Provavelmente tinha algum jogador caído, né? Verdade. Porque usou fair play. Tudo certo, tudo ok. Seguimos com o giro do placar. Confiança 0, Guarani 0, Edu. O outro jogo de hoje na Série B, 20h30, Sampaio Correia e Coritiba lá em São Luís, hein? Atenção, Mário Barbosa, muito obrigado. Gilberto Silva e Doratioto. E o Jair de Hortolândia diz o seguinte: de zóio na TV e orelha na Band. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, pessoal do YouTube, um grande abraço, muito obrigado. Alô, Ribeirão Preto no AM 1270. Trabalha no campo de defesa, vem lá atrás, Bruno Silva. São 3 zagueiros neste momento. Thales para Bruno Silva. Bruno Silva domina e o Ronaldo Alves fica apenas observando. Levantamento do campo de ataque na cabeça do Bidu, tocou para Júlio César. Chega bem a marcação, tira, vai para a linha lateral. É arremesso. Vem pela esquerda, tomando posição para fazer a cobrança. Marcelinho. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 0-0. Domina Ítalo. Recolhe, tenta o passe, solta o jogo para Gemerson. Por dentro, entregando para Serginho. Serginho que tentou uma castanhada, batendo de longe. A bola foi para fora pela linha de fundo. E agora é o time do Confiança quem vem pela esquerda. Guarani também teve uma boa bola na saída errada lá atrás do Bruno Sena. E quem bateu foi o Júlio César. E foi pela linha de fundo. Portanto, os dois principais lances do jogo até aqui. Estamos com 14 minutos da primeira etapa. Daqui a pouco o intervalo inteligente com Edu Pinheiro. Pela direita trabalha Marcelinho. Ele ajeita na perna direita para fazer passe para Serginho. Vem por dentro pela meia direita. Vem para a bola Daniel Penha. Recolheu, fez o passe aberto pela direita para Marcelinho. Participou, arrancou na lateral da grande área, fez o cruzamento. Chega Bruno Silva, tirou, a bola caiu com o Júlio César. Domina o time do Guarani, Júlio César. Serginho deu no Júlio César. O árbitro viu, falta sem bola. Capitão do time do Confiança deu no jogador Pugrino, falta para o Guarani bater. É o tipo de falta que o jogador tem que ser advertido pelo árbitro, né, Batista? Não dá para levar só na palavra, levar ali no peito, na gíria do futebol, como a gente diz. A falta aconteceu, desnecessária, inclusive, a favor do Guarani. 0-0 primeiro tempo. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo para você, com descontos imperdíveis. Telha Norte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Aracaju, Série B, Bezona, Confiança 0, Guarani 0. De Belo Horizonte, o Gabriel, a Vilma e a Carol sempre com a gente. Muito obrigado, grande trio, Gabriel, Vilma e a Carol. Alô, Gustavo Martinelli, diz que vai ser 1-0 Guarani. Jonas de Jesus diz que vai ser 3-0. Amanhã, Brasileirão, às 17, Morumbi, São Paulo e Fortaleza. E às 19, Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro. Vem embora o time do Confiança, Gemerson bateu de perna direita, carimbou Bruno Silva, a bola voltou, Regis foi aterrado.
O árbitro parou, marcou a falta para o Guarani bater no campo de defesa. 0-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. E vem aí uma ampla loja que será inaugurada especialmente para a população do Ouro Verde. Chame pelo WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Detalhe no ar. Na segunda falta do Bruno Senna em cima do Regis, essa aí o Regis não perdoou. Quando ele estava caindo, levou o braço esquerdo no rosto do Bruno Senna, hein, Batista? Bidu domina pela esquerda, faz o passe para Júlio César. Tentou devolver para Bidu. Chega a marcação, desarma, tira Marcelinho. Levanta a bola, aberta lá pela ponta canhota. Vem Diogo Matheus para evitar a chegada do Ítalo. Na bola recuou, chamou Thales dentro da grande área. Bate de perto à direita, tira dali. Chegou Salinas lá pela esquerda, toca a bola, bate, volta, sobra. Vem no campo de defesa, Pablo. Ultrapassa a linha da metade do campo, mas adiantou demais a bola. Perdeu Bruno Senna, tirou, vem Gemerson para dominar para o time do Confiança. Solta o jogo pela meia direita. Vai embora no campo de ataque, Marcelinho para fazer o passe. Lateral para Gustavo Ramos. Com o Marcelinho, ele dominou, beira, deu o campo, parou. Dobra a marcação, vem Bidu, passou Marcelinho. Pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás, Diogo Matheus, tira. A bola voltou, dominou, João Paulo, tocou, Bruno Senna, lançou no fundo, vem com o Ítalo. Pé direito, cruzou na área, subiu, toca de cabeça, Serginho, Gustavo Ramos. A bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Serginho veio e tocou para Gustavo Ramos. Ele deu uma testada forte. De cima para baixo, a bola pingou na grama, encobriu o goleiro, encobriu também o gol, foi embora, por cima do gol, pela linha de fundo, que perigo, por pouco, por muito pouco, Confiança não abre o placar do jogo. Marquinho. É verdade, Batista, inclusive na bobeada. Aliás, o Marcelinho tá ganhando todas do Bidu aqui pelo lado direito. E daí foi o nascedouro da jogada. E depois o jogador Gustavo Ramos com a perna direita para tentar surpreender o Gabriel Mesquita. A bola subiu muito, passou, foi embora. Mas com perigo chegou o Confiança. Placar de 0-0 no Batistão. Arremesso lateral, Bidu. Cobra, toca a bola para Davó lá pela ponta canhota. Chega Marcelinho. Chega na marcação, toma, tira. Já chama Bruno Senna. Vai para a linha de fundo. Regis na marcação, deu certo. No rebote, Júlio César dominou, rolou para Davó. Ele não conseguiu dominar. Davó ia sair na cara do gol, estava na entrada da grande área, mas do rebote, a bola sobrou com Bruno Silva, para Júlio César, ele girou bonito, tentou a arrancada, foi pro solo, opa, falta nele. Éber Roberto Lopes marca falta para o Guarani bater do campo de ataque. Cometida pelo atacante, né? Pelo Gustavo Ramos, número 9. Derrubou o Júlio César no momento que o jogador do Guarani faria o passe para o Regis. Derrubado, falta para o Bugre. O Regis está chegando para a cobrança. É falta para o Guarani bater. Estamos nos aproximando dos 20 minutos. É a hora do gol. A hora do gol. Vem pra bola para fazer a cobrança. Regis autorizado. Pé canhoto levantou na área. A bola veio muito baixa. Tira Marcelinho. A bola volta na cabeça do Regis. Levantou Bruno Silva. Raspou de cabeça. A bola tocou. Sobrou na defesa. Vem João Paulo. Tira. Faz o lançamento no campo de ataque. Bola espichada. Vem na ponta esquerda. Gemerson dominou. Partiu. Vai pra bola. Pé canhoto. Bateu. Explodiu no Thales. A bola caiu pela direita. Tira. Afasta Pablo. Mandou pra fora. Para a linha lateral em arremesso pela esquerda. João Paulo tem pressa, cobra. Soltando para Bruno Senna. Ele domina no campo avançado. Recua. Vem para o campo de defesa com Salinas. Ele trabalha na perna canhota para fazer o lançamento. Erra o passe. Júlio César agradece, domina e partiu para o campo de ataque. Passou pelo círculo central e armou o jogo lá pela direita para Pablo. Recolheu, dominou, rolou. Curtinho pela minha direita para Regis. Sai da marcação. Abriu para Diogo Matheus, não tá valendo. Não tá valendo.
O árbitro está marcando um cotovelo, né? O árbitro Heber Roberto Lopes faz o gestual dizendo que o Regis deu uma cotovelada. Foi assim, ó, uma cotovelada. E você viu em quem de novo, Batista? Essa disputa aí tá interessante, hein? Não vai terminar bem, hein? Bruno Senna e Regis. Isso aí. O Bruno Senna é o marcador pessoal do Regis, né? É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado, começo da partida, os primeiros 21 minutos e a ICH. Guarani não joga bem, não tem saída de bola, muito lento, e o time da Casa, o Confiança, marca pressão, e o Guarani tem uma dificuldade monstruosa para poder articular as suas jogadas. A adaptação ao gramado, o Gleger já observou, eu quero dizer que eu concordo, tá cheio de areia e o Guarani não consegue trocar 3 passes consecutivos. Eu não gosto do início do Guarani até agora. E para você, Gleger Zorzinho, comecinho da partida, depois desse ataque é o Davon. Partiu pela lateral da grande área com 2 a marcar. Ele conseguiu liso, levou para a linha de fundo, pé direito, cruzou na área. Sair Rafael Santos. Pega firme, sem rebote, pois não, Gleger. Batista, o Guarani é muito lento, né? Na saída, dá muito espaço. A recomposição, principalmente aqui do lado esquerdo de defesa, ali com o Júlio César e o Bidu tendo problemas, né? A gente percebe o Marcelinho a toda hora por ali, chegando, jogadas de linha de fundo. O Guarani está correndo muitos riscos. Tem que ajustar um pouco mais, tá um pouco espaçado as linhas, tem que agrupar também, tá dando muito espaço. E na hora que vai sair com a bola, a gente percebe uma distância. O Guarani, para o ouvinte entender, faz uma saída de 3, né? Mas a distância desses 3 zagueiros, que é o Bruno Silva que entra para fazer essa saída, dos homens de articulação, está muito longe. É por isso que eu disse no início do meu comentário que o Rodrigo Andrade faria falta. Ele não tem aquele jogador que vai para pegar essa bola e ter essa transição. Então o Guarani precisa melhorar na saída de bola, ter um pouco mais de velocidade e parar de ficar correndo esses riscos aí, porque daqui a pouco vai tomar o gol. Amarelo. A informação. Júlio César, Batista, teve que recompor, fez a falta, amarelo para ele. Daniel Penha vem para fazer a cobrança de falta. Autorizado. Partiu Penha, pé canhoto, levantou na entrada da área. Chegou lá atrás para afastar, tirar a retaguarda. A bola sobrou pela direita, domina Davó. Partiu na velocidade, passou Regis pedindo, rolou para Regis, dominou, passou pelo goleiro, pintou o golaço, bateu, é gol! Gol! Na marca de 24 minutos passados, primeiro tempo, um contragolpe mortal. Davó pegou, dominou, se mandou para o campo de ataque, viu a passagem com o olhar periférico do Regis, rolou, Regis dominou, entrou na área, veio balançando como um trapezista, confundiu toda a marcação, passou pelo zagueiro, pelo goleiro, pé canhoto, bateu no fundo do gol e ela fez o golaço em Aracaju. Regis, o artilheiro, um gol verdadeiramente excepcional, de muita técnica, de muita habilidade. Regis mandou a bola no fundo do gol e a torcida vibra, da pele até o osso. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Regis, 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 camisa 78. Do
do jogo no Batistão, em Aracaju. Bola no fundo do gol. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Confiança 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Na disputa de bola do Bruno Senna com o Davó, aí do volante pro atacante, deu o número 30 do Bugre. O Davó recebeu a bola na disputa e percebeu, Batista, que tinha condições para caminhar. Quando ele levantou a cabeça, quem estava do lado pedindo? O Regis. Ele veio no limite para a disputa de bola com o Rafael Santos. Tirou o goleiro, o fintou e fez um golaço na Arena Batistão. Belo gol do Guarani, Regis foi na rede. É o 7º gol dele no campeonato, é o artilheiro. 1-0 Guarani vencendo. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Golaço do Regis, Guarani 1, Confiança 0, Edu. Olha, a artilharia, o Regis com 7, disse o Marquinhos. O Edu do Brusque tem 8, é o artilheiro aí da Série B. Lembrando que logo mais nós teremos às 21h30 Sampaio Correia e Curitiba. Alô, Rogério de Hortolândia, Rogério do São Bernardo, Edivaldo Rodrigues de Valinhos, Diogo Zap de Tietê, o Carlos da Água da Prata, Rodrigo de Cosmópolis, Emerson de Cotia, o Robinho do Nova Europa Campinas e o Fábio de Santos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, golaço, o Regis só faz golaço, hein, CH? Golaço, entrou com praticamente bola e tudo, e a assistência do Davó. Tudo bem que foi doado pelo Confiança, mas não interessa. O Guarani está em tamanha boa fase que até quando não joga bem essas coisas acontecem. Tomara que o gol sirva para trazer mais tranquilidade para todos e o Guarani ser um pouco mais cuidadoso na saída de bola. Gol é sempre bem-vindo, mas esse, Batista, veio numa hora ótima para o Guarani. Escanteio para o time do Confiança bater, Marcos Luiz. E o Marcelinho tá chegando para a cobrança, Batista, tá pressionando o Confiança. Marcelinho cobrou o escanteio no primeiro pau, chega para tirar, afasta Pablo. A bola sobrou pela direita, Gemerson tocou para fora, para a linha lateral, é arremesso, campo de retaguarda para o time do Guarani cobrar com Bidu. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telenorte.com.br. Telenorte. Palmeiras, Júlio César faz o passe para Bidu. Ele tentou lançar na frente. Chega bem lá atrás. A Nirley afasta, levanta a bola lá na área. Salta Gabriel Mesquita. Uma bola de segurança. Pegou e não soltou. Gleger Zorzin, Regis, golaço, golaço de novo, ele só faz golaço, hein, Gleger? Que baita golaço, né, Batista? Essa é a diferença de você ter um craque em campo, né? O Guarani errou com o Índio aos 50 segundos e o Confiança não botou na rede. Aí o Confiança comete um erro gravíssimo e aí a presença do Davó no lance também foi fantástico. Olha o Guarani aí, Batista. Domina o time do Guarani com Júlio César, beiradeando o campo, puxou para a perna direita, bateu, deu rebote. A bola volta com Regis. Ele domina na ponta canhota, volta para Bruno Silva, para Regis. Vai recuar. Índio domina, toca a bola recuada, vem para Ronaldo Alves, domina solteiro para Bruno Silva. Ele trabalha, volta a bola para Ronaldo Alves, para Índio. Do campo de defesa, ele sai da lateral, vem por dentro, meteu o pé canhoto na inversão de bola da esquerda para a direita, para Diogo Matheus, domina, recebe, bate de perna direita, aliás é o Pablo, não é o Diogo Matheus, pela direita, vem Davó, dominou, volta a bola pela direita, vem com Bruno Silva, ele solta o jogo para Diogo Matheus, dominou, gira em cima do próprio eixo, sai da marcação, tocou para Bruno Silva, para Pablo, levanta a bola de perna direita em cima da marcação, a bola volta reboteada, vem Penha, Bruno Silva brigou por ela subiu, caiu, vem Bruno Silva, tira, a bola vai para a linha lateral, saiu em arremesso pela esquerda, joga demais o Bruno Silva, hein?
É impressionante a briga, a luta, a determinação, a coragem do Bruno Silva. É um jogador excepcional. E vem no contragolpe, Nirley abriu pela direita. Marcelinho levantou, cruzou na área. Chega Diogo Matheus. Se surpreendeu, a bola bateu no nariz dele, caiu na área. Ele tira de perto da direita. Vem de novo o time do Confiança. Depois da cobrança, ele arremesso lateral, gira. Vem Gemerson, pé direito, cruzou na área. Passe, vai embora. Vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Essa bola que você descreveu aí, Batista, do Diogo Matheus, ela quicou antes, né? Ela quicou antes do domínio, espirrou no rosto do jogador do Guarani, quase ele se complicou. Depois, jogada do Confiança com tiro de meta para o Guarani. Deu uma narizada na bola, né, o Diogo Matheus. Vale, o nariz também vale. Faz parte do corpo, tá valendo, né, Batista? Placar de 1-0. Time do Guarani com Davon, tentou a passagem pela meia esquerda, chega, tira a marcação, Marcelinho levanta no campo de ataque para Gustavo Ramos. Guarani se fecha bem lá atrás e parte em contra-golpe. Índio toca a bola para Júlio César, voltou no Índio, ele joga pela esquerda no campo de defesa para Bruno Silva, sai da marcação, rolou para Regis, meteu o pé canhoto, bom passe para Júlio César, vem na esquerda, recolhe, domina, arrumou de volta para Regis, pé canhoto, cruzou na área. Chega bem lá atrás, tira, afasta Gemerson, lança no campo de ataque, passe errado, o time do Guarani tá bem demais do jogo, vem Ronaldo Alves soltando para Bruno Silva, Batista. Ele volta para buscar o serviço no campo defensivo, pois não, Gleger? Alguma vez você já deu uma narizada ou não? Eu dei narizada na bola várias vezes, entendeu? Narizada, canelada. Entendi. Domina Ronaldo Alves no campo de defesa. Que horror, hein? A bola pela direita, recolhe Thales, solta lá atrás, volta para Ronaldo Alves. Troca passes do campo defensivo, o time do Guarani. Vem Bruno Silva para Thales. Ele bate de perto da direita, levanta no campo de ataque, bola aberta pela ponta para Davó. Davó com a marcação por trás, cochilou, perdeu, recupera a posse de bola. Vem lá atrás, Serginho tira, faz o passe, vem para o campo de ataque, Gemerson. Ligou na lateral pela esquerda, João Paulo dominou, ajeitou, preparou o lançamento, deu uma clareada, inverte o jogo lá pela ponta direita para Gustavo Ramos, matou no peito, dominou, tocou atrás para Marcelinho, pé canhoto, bateu, vai embora. Bateu de longe, a bola subiu muito, saiu, foi embora em tiro de meta para o Guarani bater. Isso daí foi parar lá na orla, né, Batista? Pegou mal, para a sorte do Guarani a bola saiu, é só tiro de meta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 34 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Pezona. Pezona é aqui em Aracaju, no estádio Batistão. Estamos com a vitória bugrina até aqui. Guarani 1, golaço do Regis, Confiança 0. Opa, domingo, 20 e 30 domingo, hein? 20 e 30, Brasileirão em Bragança, Red Bull Bragantino e Santos. Alô de Itanhaém, Fabiano Santos, o Perna, alô Perna da Vila Boa Vista. Bugrinos do Carlos Lourenço, alô Alexandre. E o Almir Gabriel do Taquaral também, de zóio na TV e orelha na Band. Domina o time do Guarani no campo de ataque, Bruno Silva recolhe, faz o passe lateral para Índio, ele pisa na bola, olhou para a área, preferiu recuar, volta a bola para Bidu, Bidu ainda mais atrás para Bruno Silva, toca a bola o time do Guarani, vem para dentro do círculo central com Ronaldo Alves, os dois zagueiros estão ali próximo do meio campo, vem com Thales, para Pablo, dali para Diogo Silva na lateral, ele pisa na bola, arruma, desiste de atacar, recua, chama Thales, Thales vai recuar ainda mais, atrás e vai começar tudo lá atrás com Gabriel Mesquita que sai dominando com os pés, saiu da sua área de confinamento, tentou um passe longo por dentro de goleiro para goleiro, Rafael Santos domina e sai jogando com o time do Confiança pela direita na marca de 35 minutos, 1-0, Guarani vai vencendo a partida, estamos no youtube.com/Bandeirantes
Rádio Bandeirantes Campinas. Domina tentando a passagem, Vitor Salinas na lateral pela esquerda. Escapa Gemerson tentando a passagem com Ítalo. Volta para Serginho, domina. Empurrando pela direita para Nerley. Ultrapassa a linha na metade do campo. Solta na ponta para Marcelinho por dentro pela direita. Trabalha Daniel Penha. Volta a bola pela direita. Vem para Nerley. Ele bate, entrega a bola curta por dentro. Vem para Gemerson. Outra vez para Nerley. Vem margeando o campo. Recolhe na perna direita. Prepara para fazer o erguimento na área, ninguém chega na marcação, abriu na lateral, Marcelinho volta a bola, sobrando para Serginho, Serginho sai da marcação, Guarani vem com Regis e também Bruno Silva ali no setor, fechando o setor. É obrigado a recuar o Confiança. Vem com Salinas. Levantou na ponta canhota. Diogo Matheus faz a proteção. Policiando o setor. A bola escape vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta. É pro Guarani. Atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, quase 37, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui, Aracaju, Guarani 1, Confiança 0, Edu Pinheiro. Esse é o jogo que abre aí a 12ª rodada, né? Nesse momento o Guarani é segundo colocado, tá indo para 22 pontos e o líder Náutico com 25, o Náutico joga domingo, 16 horas em São Januário, pega o Vasco. Bandeirantes. Vai mandando as suas mensagens. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 971021493. E amanhã, 5 da tarde, na tela da Band, Figueirense Botafogo. Alô, Ribeirão Preto. Amanhã tem o Pantera, hein? Vai enfrentar o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Transmissão ao vivo, TV aberta na tela da Band. E depois do jogo tem o jogo aberto. E vem o time do Confiança, não tá valendo, subiu a bandeira, marcando o assistente, impedimento do Daniel Penha, estava na banheira. E essa banheira aí não é boa não, hein, Marquinhos? Não é. E qual é a boa, Batistão? A banheira boa é aquela que você tem lá na sua mansão. Aê! Sexta-feira, hein, Batista? Banheira vai bem, né? Banheira vai bem, né? Banheira vai bem, não é só de sexta-feira não, né? Mas sexta é convidativo, né, Batista? Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E você, Gleger Zorzin, você já fez uma defesa de nariz? Várias, inclusive meu nariz é torto justamente em função disso, né? Muitas boladas, fraturei o nariz 3 vezes. Gustavo Ramos dominou o time do Confiança, desce pela lateral da grande área. Volta a bola com o Serginho. Tentou tocar Bruno Senna na frente. A bola volta. Sobrando com o Dirley. Abriu pela direita. Gustavo Ramos. Tentou o cruzamento índio. Tirou, afastou. A bola voltou. Marcelinho, pé canhoto. Bateu. Chega, tira. Afasta lá atrás. Bruno Silva. A bola volta. Reboteada. Vem Gustavo Ramos. Abriu na ponta. Partiu Gemerson. Vai pro fundo. Pé direito. Cruzou no peito do índio. Amaciou. Jogou na grama. Mas o índio vai tocar a bola para fora. No fair play tem um caído lá para o atendimento hospitalar. Hospitalar não, o atendimento médico. Essa foi boa. E é o Ronaldo Alves, hein, Batista? Levou a mão também, me parece, ele na postera, hein? Tá saindo o jogador da equipe do Guarani. Vamos aguardar, Batista. Porque no banco de reservas tem o garoto Titi com a 42 e é ele mesmo, olha lá. Titi, 42, Ronaldo Alves sentiu a contusão muscular. Tá saindo aí, né? Triste, cabisbaixo, semblante contrariado. Ronaldo Alves, portanto, sentiu um desconforto muscular e está deixando o campo. Titi, vem aí, Marquinhos. E o detalhe, Batista, 2 atletas com a mesma contusão, né? Substituídos. Batista. O Nery Bareiro, zagueiro. Verdade. E agora também o zagueiro do Guarani, o Ronaldo Alves. Pois não, Gleger? Não, pode ter certeza, porque nós estamos percebendo aí, né? Muita areia no campo, né? E o campo, a grama alta, o gramado pesado. E isso sem dúvida nenhuma. O esforço é muito maior.
Os atletas já vêm de uma sequência forte e aí você pega um gramado cheio de areia, como tá aí o Batistão, grama alta. É difícil demais. Pode ter certeza que essas 2 contusões que aconteceram aí, aliás, com os 2 zagueiros, né, um de cada lado, é em função desse campo pesado, eu não tenho dúvida. Agora o CH, talvez, né, porque nós não vimos ele fazendo um corte, não vimos ele, enfim, participar de uma jogada um pouco mais viril. E quando ele saiu também, não saiu mancando. Então talvez ele sentiu desconforto, acusou no banco de reservas e até por uma medida de precaução, o técnico Daniel Paulista, poupando o jogador, resolveu tirá-lo. Você acredita nisso? Eu espero que seja isso. Você vai se lembrar que no início do jogo, o Guarani tomou um contra-ataque atrás do outro e pelo menos em 2 oportunidades o Ronaldo Alves teve que dar carrinho, sair na cobertura do Bidu. Isso pode ter agravado a situação. A gente espera que seja precaução, mas como observou bem o Gleger, ele colocou a mão na posterior da coxa e isso preocupa, porque ele já não é mais um menino, né, Batista? A condição do gramado está atrapalhando os 2 times, não ajuda nem o Confiança, que está acostumado a jogar nesse gramado. Realmente tem areia demais e a dificuldade para correr, para dominar a bola é gigantesca. Bom, é a vez do Titi, né? Nós estávamos cobrando até mais acentuadamente, cobrando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band o Gleger, pedindo uma oportunidade para o Titi. Ele entrou aos 40. Então tem um pedaço aí desse primeiro tempo e vai ter um segundo tempo inteiro para mostrar se realmente tem condições de assumir a titularidade na 4ª zaga do time campineiro. Amarelo para o Regis. Vai. Olha lá, Regis na falta que acabou cometendo em cima do Serginho, amarelo para ele, Batista. Regis tomou o amarelo, portanto está amarelado o Regis e o Júlio César, os 2 do Guarani que tomaram um cartão amarelo. Índio também. E o Índio também foi amarelado. Isso aí. Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telenorte. Falta Penha, parte, levanta para o Confiança na área. Chega lá atrás para tirar Pablo. A bola voltou reboteada, sobrou pela esquerda. Bruno Senna dominou, rolou, vem por dentro. Serginho, pé direito, olha o Confiança, levantou na área. Nirley está lá dentro, dominou no peito, tentou gerar. A bola escapou, vem Júlio César. Perfeito, tirou para Regis, lançou. Vem Davó, dominou, partiu, entrada na área, vai fazer, limpou, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Na marca de 43 minutos, primeiro tempo, Júlio César lá atrás, ganhou, tirou uma bola na recomposição e lançou para Regis. Ele rolou no corredor, Davó encarou a marcação, dominou, entrou na área, veio balançando, tirando na marcação e enganou a defesa do Confiança. E bateu de pé direito, jogou no fundo do gol do Confiança e ela fez chumar. Davó, o garoto, estava precisando deste gol, o gol que dá certeza de que ele está no caminho certo. Davó marca, mandando a bola no fundo da rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani. Davó, 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 Matheus Davó, camisa 30. Do gol,
Batistão em Aracaju. Hoje sempre Guarani 2, Confiança 0. E o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Na verdade, Batista, deu pra gente perceber nesse gol aí do Davó que o vestiário do Guarani é absolutamente positivo. No primeiro gol feito pelo Regis, o Regis deu o joelho como se fosse engraixar ali as chuteiras do Davó. E retribuiu agora para o atacante do Guarani, numa bola recebida no passe do Júlio César. O Regis meteu pro Davó, como você disse, ele veio serpenteando, chamando a atenção na marcação, gingou o corpo e no momento que o Rafael Santos estava caindo, ele deu no contrapé. Um belo gol do atacante Davó, desencanta com a camisa do Guarani. 2-0, o Bugre está vencendo em Sergipe. Daniel Penha domina para o time do Confiança, recua, vem chamando Salinas, dentro do círculo central, soltando para Bruno Senna, lançou no campo de ataque para Gustavo Ramos, mais dominou pela lateral da grande área, desistiu de entrar, 2 estavam na vigilância, voltou para João Paulo, levanta, apita o árbitro. Heber Roberto Lopes aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo. Regis e Davó. Um deu passe para o outro deu passe para um. E meteu na rede. Davó fez o segundo, Regis o primeiro. 2 para o Guarani, 0 para a equipe do Confiança. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, e já pedindo, amigo Batista, aqui a colaboração dos nossos ouvintes, né? Que gol vocês querem ouvir agora no intervalo? A gente sempre repete. Você quer ouvir o gol do Regis? Quer ver o gol do Davó? Qual foi o gol mais bonito, hein, Jorzinho? É uma enquete aí. Olha, uma enquete, achei legal isso aí, viu, Edu? Eu posso dar o meu voto ou não? Sim, sim. Eu quero ouvir o gol do Davó. Davó. Por quê? Porque o Regis, né, a gente sabe, tem feito aí, apesar de ter sido um golaço, mas o Davó tava merecendo esse gol, né? Era um jogador importantíssimo, aliás, muito criticado aí pela torcida nas últimas partidas, mas é um jogador importante no esquema. E tá aí, ó, mostrou. Deu o passe no primeiro gol. Ele, se fosse fominha, teria tentado um chute e agora fez o gol. Para mim, mereceu o Davó. Não que o gol do Regis não tenha sido lindo, plástico, mas eu daria o voto pro Davó justamente por isso, porque estava merecendo o gol. E você, Marcos Luiz, quer ouvir que gol? Eu quero ouvir o do Regis. Eu acho que o do Regis, assim, eu concordo com o que o Gleger falou. Davó estava merecendo, estava buscando, mas na plástica, o gol do Regis, para mim, foi o mais bonito. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Que gol você quer ouvir agora no intervalo, hein? O Regis ou o gol do Davó? Vamos lá, Guarani joga com Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves, que já se machucou, aos 40 entrou Titi, e o Bidu, hein? Bruno Silva, Índio, Regis, Pablo, Davó e Júlio César. O Rodrigo Andrade, suspenso, Bruno Sávio, machucado, é isso aí, 2-0. Oi, CH, que gol você quer ouvir? Daqui a pouco o CH falando, né? Vamos lá, eu sigo com você então, o amigo Gleger. Dá uma palhinha pra mim. Eu tô fazendo a enquete aqui, tá bom? Tá bom, vai fazendo a enquete aí. Vai falando que eu vou apurar aqui. O Guarani começou muito mal o jogo, né? Não se adaptando ali ao gramado, tentando uma saída de bola ali com muita dificuldade. O Guarani faz uma saída de 3, né? Tentando ali um pouco mais de amplitude com o Diogo Matheus, com o Bidu, e o Bruno Silva entra ali para fazer essa saída de 3. Mas o que acontece? Hoje o Guarani não tem o Rodrigo Andrade, que é o jogador que nessa saída de 3 vem buscar essa bola, né, para iniciar as jogadas ali, iniciar essa transição meio de campo-ataque. E o Índio não tem essa característica. O Índio ele fica escondido ali, né? Nós vimos a primeira vez que ele tentou fazer isso aos 50 segundos, ele errou e quase que o Confiança abre o placar, né? E o Confiança, depois desse lance, teve um outro lance também que a bola acabou batendo na trave, ou seja, o jogo estava 0-0, o Guarani cheio de problemas. E aí, né, num erro gravíssimo lá do zagueiro, o Davó, que é um belo jogador, que tem uma arrancada extraordinária, arrancou com a bola e o Regis fez aquele famoso overlap, né? Fez a ultrapassagem, recebeu e fez um golaço. E aí o Guarani ajustou, a partir do gol, o Guarani ajustou, né? Ajustou ali, por quê? Porque muda a característica, né? Muda a estratégia. Fez 1-0, muda a estratégia e aí automaticamente o Guarani já era um time mais agrupado.
Um time agrupado, mais perto, e aí não passou tanto sufoco no jogo, a partir do primeiro gol. E aí num lance em que o Júlio César estava fazendo lá a recomposição, o Júlio César, hein? Júlio César foi lá para fazer a recomposição, ajudando na marcação. É por isso, né, que muitas vezes todo mundo fala, pô, vocês ficam defendendo o Júlio César, que o Júlio César é jogador tático, mas o Júlio César precisa fazer gol, precisa fazer jogadas de ataque. Mas olha aí, ó, tava lá ajudando lá atrás, ajudando na recomposição, porque o Guarani tava com muita dificuldade de recomposição aqui do lado esquerdo, com o Bidu e com ele, né? Ele foi lá, depois desse ajuste que teve, conseguiu fazer a recomposição, conseguiu dar um chutão tirando essa bola, e o Regis é brincadeira, né? Que jogador, hein, Edu? Que craque de bola, de costa, ele deu o passe pro Davó, e aí na cara do Rafael Santos, o Davó fez um belo gol. O Guarani, é aquilo que eu disse no começo da jornada, né? No meu primeiro comentário. A estratégia de jogo do Daniel Paulista é impressionante. E as coisas têm dado certo. O Guarani é sólido no aspecto defensivo, né? Mesmo tendo dificuldade no primeiro tempo, mesmo tendo problemas ali na saída de bola, problemas na recomposição, problemas em deixar espaço entre as linhas, o Gabriel Mesquita não fez quase nenhuma defesa, né? Só teve aquela bola na trave. Mas isso mostra, né, a solidez defensiva ali com o Thales, com o Ronaldo Alves, agora acabou sendo substituído pelo Titi e pelo Bruno Silva, que quando o Guarani está sem a bola, ele passa a ser um terceiro zagueiro, ajudando ali na marcação. Então, aí faz 2-0, agora o segundo tempo é o quê? É se fechar, esperar o Confiança vir. Qual a alternativa do Confiança? Que tá cheio de problemas também, tá lá embaixo na tabela, tá jogando em casa e perdendo 2-0. Se jogar pra cima, tentar, né, fazer 2-1, depois tentar empatar, e aí é onde o Guarani pode surpreender e matar o jogo, em mais uma arrancada do Davó, em mais uma jogada do Regis, né? Eu tentaria uma alternativa diferente, não sei se eu voltaria com o Índio pro segundo tempo. Já tá com cartão amarelo, né? Já tá com alguns problemas. O Guarani já tem ali a troca do Ronaldo Alves, tem o menino Titi, que eu acho que tem que dar moral pro garoto, tem que pôr pra jogar mesmo. Isso aí é quilômetros rodados, ó. Um jogo fora de casa, um jogo difícil. Provavelmente o Confiança vai vir com tudo pra cima, mas agora ajustou as linhas, ajustou ali o time agrupado, ajustou a transição, né? Ajustou um pouco ali a saída de bola. É que o gramado tá ruim demais, né? Aliás, eu disse no comecinho, né, Edu? Foi. Tem muita areia no gramado, dificulta. E o problema agora do Ronaldo Alves, que com certeza foi o desgaste, né? Você vem de uma sequência de jogos, não dá tempo de descansar, viagem. E aí você vai para um gramado pesado, cheio de areia e a grama alta. Meu Deus do céu, né? Tem que correr dobrado. E nós percebemos aí, o CH alertou, né, para esses 2 lances que ele sai numa cobertura lá dando um carrinho, a gente já percebia ele meio travadão. E aí não teve como. Tomara que não seja nada, tomara que seja um incômodo, como disse o Marquinhos, mas quando leva a mão na postera, Edu, é que dá aquela queimada, sabe, aquela rasgada. Tomara a Deus que não seja nada e o Ronaldo possa estar na próxima partida. Mas está bem substituído pelo Titi e o Guarani tem tudo, viu, Edu? Para voltar pro segundo tempo, organizadinho, fechadinho, com cautela e matar o jogo no contra-ataque e trazer 3 pontos para Campinas. Já o CH vai falar e já também o resultado da enquete. Muito obrigado a todos que participaram. Já sai o resultado. Qual o gol que os ouvintes da Bandeirantes escolheram? O gol do Regis ou o gol do Davó? Já o resultado, hein? Intervalo, Confiança 0, Guarani 2. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Cuba Apoio Basic Q35 branco Roca só R$ 379,90 e torneira lavatório mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telenorte, viva a sua casa. Tem rede balançando. É bola! Meus amigos, com 75% na preferência dos ouvintes da Bandeirantes pelo WhatsApp 971021493. O gol escolhido foi esse. Vem Davó, dominou, partiu, entrada na área, vai fazer, limpou o pé direito, bateu, é gol! Júlio César, lá atrás, ganhou, tirou uma bola na recomposição e lançou para Regis. Ele rolou no corredor, Davó encarou a marcação, dominou, entrou na área, veio balançando, tirando na marcação e enganou a defesa do Confiança. E bateu de pé direito, jogou no fundo do gol do Confiança e ela fez chumar. Davó, o garoto, estava precisando deste gol, o gol que dá certeza de que ele está no caminho certo. Davó marca, mandando a bola no fundo da rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani. Davó, 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 Matheus Davó, camisa 30. Batistão em Aracaju, hoje sempre Guarani, Guarani 2, Confiança 0 e o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Na verdade, Batista, deu pra gente perceber nesse gol aí do Davó que o vestiário do Guarani é absolutamente positivo. No primeiro gol feito pelo Regis, o Regis deu o joelho como se fosse engraixar ali as chuteiras do Davó e retribuiu agora para o atacante do Guarani, numa bola recebida no passe do Júlio César. O Regis... E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Olha, 2-0 Guarani, queremos ouvi-lo, CH. Beleza, né? Até não demonstrando um grande futebol, o Guarani aproveitou dos contra-ataques, das falhas do Confiança e colocou a bola dentro da rede, que é o que interessa. Eu não gostei do início do jogo, o Guarani sofreu, né? Foram 20 minutos de bastante sufoco, né? Teve posse de bola, o Guarani não saía com a bola dominada, era só ligação direta, erros absurdos de passe. Quase tomou o gol do centroavante, que estava sozinho na frente do Gabriel Mesquita, o Gustavo, e a bola subiu, resvalou no travessão e foi embora. Bom, o que vale é bola na rede, não é? Mas o Guarani não fazia um bom primeiro tempo, até que o lateral esquerdo do Confiança, o João Paulo, tropeçou na bola e aí o Regis carregou, aliás, o Davó carregou a bola, né? Foi até a entrada da grande área e deu uma assistência para o Regis, que fez o primeiro gol. Depois do primeiro gol, o jogo mudou absolutamente de figura. Mudou.
O Confiança sentiu o gol que tomou, ficou mais nervoso, o Guarani assentou na partida e começou a jogar de maneira um pouco mais, não perfeitamente não. O time não está fazendo uma enormidade de primeiro tempo não, mas jogou mais agrupado e parou de errar, principalmente os passes que estava errando. O que falta nesse time é diante das características apresentadas pela escalação. Não adianta a gente imaginar que o meio-campo vai ter a desenvoltura que tem quando tem o Rodrigo Andrade. Então ali, quando o Bruno Silva é obrigado pela marcação alta a fazer o terceiro zagueiro ali na saída de bola, ele não tem com quem conversar no meio-campo, porque o Índio não tem característica de saída de bola, é mais marcação. Então ele é obrigado a jogar com os laterais. Os laterais marcados têm que rifar a bola lá na frente e devolve a bola para o Confiança. Por isso que foram 20 minutos de muita dificuldade para o Guarani, principalmente no lado do Bidu, direito de ataque, não é? Eu acho que foi mais do que bom o primeiro tempo pelo resultado. Eu tenho certeza que o Daniel Paulista reposicionou o time e eu quero dizer, para projetar o segundo tempo, o seguinte: por razões óbvias, o que vai fazer o Confiança? Vai marcar a saída de bola, não vai deixar respirar o Guarani, e o Guarani não adianta querer administrar do primeiro até o final do segundo tempo, tem que jogar futebol. Então a intensidade tem que aumentar, a velocidade do jogo, para não receber uma pressão demasiada, para esse primeiro gol do Confiança não acontecer em nenhum momento. Agora, se acontecer até os 20 minutos, vai vir sufoco por aí. Então o início do segundo tempo é vital para a vitória do Guarani. O Guarani tem que jogar, não adianta só ficar assistindo. E pode anotar aí, Edu, o Confiança vai babando para cima do Guarani. Se jogar com cabeça, como fez no primeiro tempo, encaixa um contra-ataque e mata o jogo fazendo 3-0. Mas defensivamente, o comportamento tem que ser de muita atenção, porque, repito, o Confiança vai para cima do Guarani. E vai começar no segundo tempo. Por enquanto, Confiança 0, Guarani 2. E para o show continuar, o titularíssimo da Rádio Bandeirantes é ele mesmo. Edu Pinheiro comandou o intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo em Aracaju. Carlos Batista. Domina o time do Guarani, vem Regis, pé canhoto, bateu na área, chega João Paulo, tira, mandou pra fora pela linha de fundo, o Guarani abrasivo, logo no começo da etapa final, escanteio pro Guarani bater. Aproveita aí, Batista, alteração na equipe do Confiança, saiu Bruno Senna, marcador individual do Regis, para a entrada do Neto Berola, com a número 17, escanteio pro Guarani, o Regis vai pra cobrança. Escanteio para o Guarani, Regis vem para fazer a cobrança, bola parada, zagueirada, bugrina na área, Regis pé canhoto, mandou por baixo. Mandou uma bola rasante, tira, afasta a retaguarda e aí Pablo, para evitar o contragolpe, tira, joga para fora, para a linha lateral, tem pressa o time do Confiança. Vem Ítalo, ele domina, recua, chama Serginho, trabalha na perna direita, vai se aproximando do círculo central para Gemerson, bate de perna direita, tenta o passe, erra. Vem Titi, chegou, dominou, entrada na área, bateu estranho na bola, o Titi jogou para fora, para a linha lateral. Nervoso. Ele sai batendo assim a lateral do calção, porque ele se apinchou no chão, hein, Martins, para tentar tirar essa bola. Mas mostrou que tá meio nervoso. É a chance para ele mostrar que tem condições para jogar nesse time, né, Batista? É, exatamente. Sempre tem essa questão emocional. Vai ter aí um tempo inteiro para mostrar que tem condições. E a bola que estava em jogo, né? Foi trocada. Sabe por quê, Batista? Bola murcha. Ela estava murcha. O Guarani fez alguma alteração, Marquinhos? Não, nenhuma alteração, mesmo time, Batista. E você, Gleger, se fosse o treinador, faria alteração no time do Guarani? A princípio, não. E para você, CH, faria alguma alteração no Bugre ou não? Não.
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Placar de 2-0. O time do Guarani foi letal no primeiro tempo em 2 estocadas. Quando o time do Confiança estava atacando em 2 estocadas, o Guarani marcou 2 gols. Um do Regis, um golaço, e outro do Davó. E a dupla participando, um dando assistência para o outro. Escanteio. Time do Guarani vem para a bola. Diogo Matheus levantou no primeiro pau, chega, tira. Afasta a retaguarda, a bola voltou. Pablo bateu pro gol, pega Rafael Santos. Pablo tentou fazer um golaço e vem no contragolpe. Dominará pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vem Ítalo em cima dele. A marcação de Titi. Agora chegou bem. Deu um biquinho na bola, tirou, meteu para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Confiança bater. Certinho Titi, Batista. Até porque o perigo estava por ali. Meteu um toquinho na bola. Escanteio a favor da equipe do Confiança. Escanteio para o Confiança. Comecinho da etapa final. 3 minutos e 40. Vem Penha para a batida, Daniel Penha, zagueirada do time azulino na área. Penha levantou no primeiro pau, toca de cabeça. Bidu chegou tirando, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É novo escanteio para o time do Confiança. E outra vez o Penha vai bater. Daniel Penha levantou na área. Subiu Bruno Silva, tirou a bola, voltou Penha, pé canhoto, levantou na área. Opa! Thales foi empurrado, deram um empurrão forte ali no Thales. E olha que ele tem um corpanzil, hein? Para derrubar o Thales não é fácil. Mas ele foi pro solo. E aquele lance lá que o Bidu salvou, Salinas é quem meteu de cabeça. E o Bidu salvou o time do Guarani, mandando para fora pela linha de fundo. Salvou o Bidu, hein, Marquinhos? Ali no limite, né, Batista? Muito ligado o lateral Bidu, acabou ajudando na marcação. E no lance anterior, Batista, o Thales ficou reclamando do empurrão e pedindo cartão para o jogador do Confiança. Batista. Pois não, Gleger? Grau de dificuldade 8 dessa defesa do Bidu. Então, aí, né, é uma... Inteligentíssimo, cobertura, né, foi muito bem o Bidu. Fez uma defesa de goleiro. Do jogo, como costuma dizer o Edu Pinheiro, não necessariamente do goleiro, né? Essa foi do Bidu, uma defesa realmente extraordinária. Aquilo que o CH chamava a atenção no intervalo inteligente. Guarani não tomar o gol no comecinho da etapa final, porque senão a situação fica muito complicada. Porque se o time faz um gol, tá tomando de 2-0. Se faz um gol, volta para o jogo e aí a coisa complica. É por isso que o pessoal diz, né? Tem um hábito de dizer que 2-0 não é um resultado confiável. Placar de 2-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. O Serginho toca na bola, o Confiança vem com o Gemerson. Ele faz o passe, erra e dá o bote. E vem no contragolpe o time do Guarani. Parte o Júlio César, fez o passe na área. A bola passou pela linha de fundo. O Índio é quem descia no ataque, ele pediu uma falta. Parece que ele tropeçou nas próprias pernas e o Weber Roberto Lopes é o tiro de meta para o Confiança bater. Alguma vez na vida você já tropeçou nas próprias pernas, Batista? Várias vezes tropecei, caí de boca. Opa! Um negócio horroroso, um lance circense. Algo realmente estapafúrdio. Mas não era circense do circo Vostok não, né, Batista? É, o circo Vostok. Domina no campo de defesa, João Paulo, Confiança, trabalha, leva com a perna esquerda, recua, a bola sobra no campo de defesa. Dá uma olhada ali, o Marcelinho, o Índio estava pedindo um cartão para o Marcelinho, mas o lance foi dentro da área. Se desse o cartão, teria que dar o pênalti. Exatamente. Né? Ah, não foi nada, né, Batista? Sinceramente, não foi nada. Achou, Gleger, alguma coisa lá no Índio lá? O Índio disse que ele foi tocado.
O Gasparzinho que tocou nele, não foi absolutamente nada. E para você, CH, viu o pênalti lá e o Marcelinho, o Índio queria o cartão amarelo pro Marcelinho. Foi nada. Domina o time do Confiança, vem com Ítalo pela esquerda, passe errado, Diogo Matheus tirou, Pablo dominou e recuou, chamou Bruno Silva, tentou passe para o Regis, antecipa, Gemerson tira para o time do Confiança, tentando passe pela meia direita para Neto Berola. O árbitro vai atender a solicitação do Bandeira, o Bandeira marcou impedimento do Pablo. Marcou impedimento do Pablo, o lance, portanto, está paralisado. Era o Pablo não, era o Davó, né? O Davó, ele marcou impedimento do Davó, que estava, portanto, lá na frente em completo impedimento, estava na banheira. E essa banheira, Batista? Não é a boa. E qual a boa? A boa é da sua mansão. Aê! Domina, vem pela ponta direita, levantamento, Neto Berola, sai o Gabriel Mesquita, encaixa firme e sem rebote. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Neto Berola, ele é reserva do Hernani Brocador, mas o Hernani tá machucado. Eu não entendi essa do Neto ficar no banco também, viu, Batista? O Hernani Brocador, problema no joelho, né? Sim. Problema no joelho, portanto, não está atuando. E aí o Neto Berola, o técnico, optou em colocá-lo no banco de reservas, mas ele já está aí. Começou a modificação, foi no intervalo. Placar de 2-0, 2 gols no primeiro tempo. Um do Regis, um golaço, outro do Davó. 2-0. Time do Guarani está vencendo o jogo no Batistão. Quer construir ou reformar? Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. E quem que fala Batistão, hein, Marquinhos? É o Batistão. Mas quem que fala Batistão? Edu Pinheiro. Batistão. Olha lá. Ah, Edu Pinheiro, tá certinho. Marquinhos. Mas eu imaginei... Devagar, hein, Não, tô devagar. Ô, Batista, é que o Marquinhos pensou que você tava falando do estádio, pô. Não, mas eu sabia... Do estádio do Batistão aí. Não, e quem chama Batistão também, todas as vezes que ele manda mensagem aqui, é o Roberto Constantino. Ó, fala pro Batistão. Então pensei que fosse Constantino também. Pergunta. Roberto Constantino, grande abraço. Pois não, Edu? Ô, meu querido amigo, me ajude, por favor, a alteração no Só um Confiança. minutinho, Edu. Vamos lá. João Paulo, lá vem o time do Confiança, cruzou na área, a bola explodiu no corpo do Bruno Silva. Vai embora pra fora, pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Confiança bater. E tá chegando o Daniel Penha pra fazer a cobrança. Na alteração saiu Bruno Senna e entrou Neto Berola com a 17. Daniel Penha está autorizado, cobrança de escanteio, pé canhoto, levantou no primeiro pau, subiu Gabriel Mesquita, foi tocado, desabou, e o árbitro já parava marcando a falta no goleiro do Guarani. Então pegou aí, Edu, saiu Bruno Senna, entrou Neto Berola, camisa 17. E no comecinho do jogo saiu o Nery e entrou Vitor Salinas. O Nery Bareiro, contundido, machucado, entrou Vitor Salinas, número 14. Salinas boa é outra, né, Batista? É, exatamente. Salinas, o meu pai, Venerino Batista, único Venerino, único nome Venerino. Tem 2 únicos nomes em toda a história do mundo. Um é Venerino, que era o nome do meu pai, nasceu em Salinas, terra da Pinga. E aliás, ele, durante um grande tempo da vida dele, ele era um excelente representante. Gostava de dar uns tapas bem fortes no beiço. E o outro é Gleger. Não existe nenhum nome Gleger. E os dois são adeptos a um tapinha no beiço, né? Então, mas o meu pai era um legítimo representante, depois ele parou, né? Porque realmente aí o negócio Ô, Batista, mas você sabe que você se lembra que você, inclusive, fez a cobertura de um casal aqui que teve um filho e em minha homenagem colocou o nome de Gleger. Você se lembra disso? É verdade, esteve no estúdio da Rádio Bandeirantes, o Gleger, e ele revelou que o pai dele, Bugrino, colocou o nome nele de Gleger por causa do Gleger goleiro. Então, evidente que existem 2
Curiosamente, 2 na mesma cidade, né? Então são 2 Gleggers. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Então, o nome único mesmo é o do meu pai, né? Venerino Batista. Venerino Batista, filho de José Batista e pai de Carlos Batista. E você tem José Carlos Batista. Exatamente, tem o José do meu avô por parte de pai que eu não conheci. Placar de 2-0, o time do Guarani vai vencendo a partida na Arena Batistão em Aracaju. Você não conheceu, mas acho que todo neto tinha que conhecer o vô, né, Batista? Com certeza. É sensacional. Mas o meu avô, por parte de mãe, foi assim uma figura impressionante, que teve uma interferência bastante significativa na minha vida, inclusive com relação a histórias que eu gosto muito. E vem Bidu soltando para Júlio César, pé direito, disparou pro gol. Rafael Santos, ela veio quente, ele teve que usar 2 tempos para defender. Chute forte, pé direito, Júlio César. Ele tá chutando, ele tá querendo também marcar o dele, hein, Marquinhos? E agora a Gisele, né, que é assistente, acabou marcando impedimento do lateral da equipe do Guarani, o Bidu. E você falou aí do Rafael Santos, o goleiro, Batista. Na época que era treinado por Zorzin no Guarani, ele não dava essas pichotadas aí não, hein, Batistão? Mas aqui não foi uma pichotada, né? A bola veio muito forte, rodando, cheia de guizos. E ele deu uma olhada na área, viu que não tinha ninguém do Guarani, usou 2 tempos para depois fazer a defesa em definitivo. E irão acontecer 2 alterações no Confiança. Uma delas é o Kaique, com a número 13. Já já a gente confirma, Batista. Rocha Autopeças há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E o outro é o Luciano Jubá. Luciano Jubá com a 21 e também o Kaique com a 13. Jogadores que entrarão no Confiança. Luciano Jubá, não é Juba não, né? Não, Jubá. E o outro? E o outro é o Kaique com a 13. Kaique, camisa número 13. E o Luciano Jubá, camisa número 21. Os 2 que estão entrando no time do Confiança. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. No Guarani vai entrar o Rodrigo com a número 10. E vai sair o Bruno Silva com a meia dúzia, é isso? Levantou a plaquinha ali? Ou só se o assistente errou? Eu acho que é o Regis que vai embora, viu, Marquinhos? Tá saindo... O Regis tá amarelado. Pois é, ele colocou 7 ali, ué. É 78, meu filho. Tá saindo, portanto, o Regis para a entrada do Andrigo 10. E vai entrar também o Alan Victor. Pode colocar aí, Batista, com a número 29. Alan Victor vai entrar na equipe do Guarani. Alan Victor tem a camisa número 29, o Andrigo camisa 10, as 2 alterações. Daqui a pouco os comentaristas vão dissertar a respeito do tema. Domina no campo de defesa, vem Salinas, tenta o passe na frente no contato pela esquerda. Vem fazendo o passe Luciano Jubá, levantamento, a bola na área. Neto Berola tentou o cruzamento, saiu Gabriel Mesquita. Começa com você, CH. Só um detalhe, Batista, o GC não mostrou ainda, mas parece que saiu o Júlio César, né? Júlio César, 94. Isso. Alteração da equipe do Guarani. Júlio César e Regis, os 2 que saíram, e no Confiança saiu João Paulo, lateral esquerdo, e o outro que saiu no time do Confiança, eu não peguei aqui. Vamos lá, e aí, CH, as alterações no time do Guarani, CH. Mudou para também oxigenar o time. No meio campo não vai mudar muita coisa. O Regis sai, entra o Andrigo, mas na frente muda. O Júlio César mais tático, colocando um cara mais agudo, que é o Alan Victor, para puxar o contra-ataque. Eu acho que o professor Daniel Paulista acerta. O outro que saiu no Confiança foi o Gemerson. Portanto, João Paulo, número 6, e Gemerson, número 7, saíram
E entraram Kaique, número 13, Luciano Jubá, camisa número 21. As alterações no time do Confiança. Bola parada pela direita, vem pra bola para fazer a cobrança de falta. O time do Confiança. Momento de expectativa, o time do Guarani vai se metendo lá dentro da sua área, vai se fechando todo. Autorizado, Penha, pé canhoto, levantou na área, subiu o Andrigo de cabeça, tira, a bola voltou próprio, Andrigo deu bote, mas o árbitro parou, marcou falta. Falta de novo pela direita, falta para o Confiança bater. E agora cometida pelo próprio Andrigo, Batista, que entrou há pouco, acabou cometendo a falta, e por isso o árbitro apontou. E a falta tem ali na cobrança, tem o Daniel Penha chegando por ali. Falta para o time do Confiança na marca de 17, quase 18, etapa final. Momento de grande expectativa. Guarani vence o jogo, placar de 2-0. Não pode tomar o gol. Se fecha inteiro o time campineiro. Hoje com camisas brancas, calções verdes. Autorizado. Daniel Penha, pé canhoto, bateu. A bola desviada, vai embora. No meio do caminho, ela desviou num jogador bugrino, escanteio para o Confiança bater. A barreira não estava bem formada não, hein, Batista? E houve o desvio, ganha escanteio, novamente o Daniel Penha para a cobrança. Daniel Penha cobrou o escanteio, bola na área, Gabriel Mesquita. Subiu, foi no ângulo, a bola veio com curva, tira, mandou para fora pela linha de fundo, em novo escanteio para o Confiança. Kaique levanta a bola na área, chega atrás da bola para afastar, voltou, levantamento, o time do Confiança tenta a descida pela direita, vem Luciano Juba, ele tenta levar em cima da marcação, contra-golpe armado, Davó dominou, tentou girar, é falta nele. O árbitro parou, marcou, vai sair o amarelo, é falta para o Guarani bater. É para o jogador do Confiança, Batista, o cartão é exatamente para o número 14, o Vitor Salinas, que entrou no lugar do Nery Bareiro. A falta marcada e amarelo para o Salinas, número 14. Salinas tomando, portanto, cartão amarelo. Tá amarelado, é falta, Índio cobra, tem pressa, cobra curtinho para Bruno Silva, lançando para Andrigo, ele faz a movimentação errada, Guarani chega, Índio retomou, tocou para Andrigo, vem Júlio César, rolou, a bola pela esquerda, do levantamento, a bola cruzada, subiu, Pablo de cabeça, é gol! 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 Passados, segundo tempo, 20 minutos passados, segundo tempo, uma jogada extraordinária pela esquerda, Índio fez um passe de calcanhar e aí na sequência veio o cruzamento da esquerda, a bola veio no segundo pau, subiu, Pablo de cabeça golpeando e jogou no fundo do gol do Confiança. Pablo faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Pablo colocou de cabeça lá dentro, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, Pablo, cabeçada letal, pra meter a bola no fundo do gol do Confiança, Pablo, 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 camisa 17, Batistão em Aracaju, agora é goleada, Pablo, a bola no fundo do gol, Guarani 3,
Confiança 0, hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E quem disse que o Índio não teria participação? Domina Pablo, meteu pela direita, Davó, pé direito, cruzou na área, deu rebote, voltou. Índio dominou na entrada da área, lançou na entrada da área, Andrigo pela direita, Diogo Matheus cortou em cima da marcação, tirou o marcador, levou no pé direito, balançou o corpo, pé canhoto, bateu cruzado, Nirley. Corta, afasta. Gustavo Ramos completa, tentou armar o contragolpe, falta. O árbitro parou, marcou falta em Daniel Penha. E eu sigo com você, Marcos Luiz. A jogada começou do lado esquerdo, né, Batista? E o Índio teve participação direta no passe de calcanhar. E aí quem fez o cruzamento foi o Bidu, né, com a perna esquerda. Apareceu ali o atacante do Guarani, o Pablo, que entrou na equipe do Guarani. Acabou tirando o Rafael Santos de qualquer tipo de ângulo de defesa e foi para a rede. Pablo é o terceiro do Guarani, como você disse, agora é goleada, Batista. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui, Arena Batistão em Aracaju, Guarani 3, Confiança 0. Um abraço pro mascotinho da Linense, fã do Gleger e do Tigrão, e também para o Riva Belelé lá de Santa Rita do Passa Quatro. É o seguinte, Guarani vencendo, ele entra matematicamente no G4, porque logo mais vão jogar Sampaio Correia e Curitiba, equipes que estão próximas. Então, se um ganhar, o outro não ultrapassa, mesmo que o Goiás vença, mas como tem esse jogo, Sampaio Correia e Curitiba, o Guarani vai ficar no G4, basta saber se em segundo ou se em terceiro ou em quarto. Carlos Henrique, o bate pesado, o Guarani usando todos os fundamentos. No terceiro gol, uma jogada de cruzamento pela esquerda, cruzamento perfeito do Bidu e a cabeçada do Pablo de lateral para lateral em CH. Que coisa, hein? E o calcanhar do Índio Nascimento pro Bidu, sensacional. Guarani fecha o caixão, ganhou a partida, agora é só administrar. E aquela pressão dos 20 primeiros minutos não aconteceu. E não aconteceu pela postura do time. Jogando sério, com intensidade, buscando o terceiro gol. Fez e a tendência é aumentar, Batista. Cai Bruno Silva, capitão do time, tá sentindo, hein, Marquinhos? Já se levantou, né, Batista? Mas a verdade é que vem jogando um bolão o Bruno Silva. Foi mais na base da experiência, para ganhar um pouquinho de tempo. Bruno Silva. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa, com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. Bola levantada pela esquerda para Alan Vitor. Ele vai disputar com o zagueiro, cometeu a falta. Gleger Zorzin falava com o CH agora há pouco dos fundamentos. É importante ter um repertório variado, né, o Gleger? Sem dúvida, né, Batista? O Guarani tá jogando, tá muito organizado em campo, né? Você vê que o Confiança tenta de todo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque tá enfrentando um time organizado defensivamente. Um time que tem nas suas linhas, a primeira linha muito forte, a segunda muito bem postada, e aí fica difícil. Tenta uma hora ou outra numa bola parada, mas o Guarani, sem dúvida nenhuma, agora já decreta a sua vitória, só uma manutenção de resultado. E se eu fosse o Daniel Paulista, faria aí algumas substituições para tentar oxigenar um pouco o time, né? Você vê o Bruno Silva, tá correndo uma barbaridade, né? Todos os jogos, precisa dar um descansinho para ele aí. Tem outros jogadores também, o próprio Thales, ou seja, dá uma oxigenada agora. 3-0, já tá definido, faltam aí pouco mais de 20 minutos para terminar o jogo. Quem que você colocaria, ô Gleger? Olha, dando uma passada a olhos aqui, primeiro, olha, dá pra trocar o Davó pelo Lucão do Break, por exemplo. Davó já fez o gol, legal, tá jogando bem. E eu tiraria o Bruno Silva para descansá-lo e colocaria aí, ó, o menino Pedro Acorce, que tá no banco.
Falta para o Confiança bater pela esquerda no campo de ataque. Autorizado, partiu. Luciano Juba lançou na área. Bola reboteada. Batida de perna esquerda. Mandou para fora pela linha de fundo. Batida ali dentro da grande área do Kaique Sá. A bola saiu, é tiro de meta para o Guarani bater. Só confirmando mais uma alteração do Confiança, Batista. Tá saindo o Ítalo, número 10, e entrou o Rafael Vila com a número 22. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. E vem aí uma grande loja no Ouro Verde, especialmente para a população daquela região do Distrito Campineiro. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27, quase 28, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Arena Batistão, em Aracaju. Guarani 3, Confiança 0. Guarani, segundo colocado, 22 pontos. O líder é o Náutico com 25. O Náutico vai jogar. Esse jogo do Guarani é o jogo que abre a rodada. E o detalhe, Guarani, melhor ataque da Série B. Curiosamente, marcou 8 gols no brinco e marcou 13 gols fora. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Confiança no campo de ataque com Gustavo Ramos. Ele recua tudo para o campo de defesa. Vem Salinas para Nirley. Ele trabalha, bate de perna direita, solta na frente, tenta descida lá pela direita. Serginho encontra a marcação de Andrigo. Levanta para ninguém do Confiança. Bola fácil para os pés do Gabriel Mesquita, que sai dominando lá dentro da sua área de confinamento. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Tira Thales, bate de perna direita, levanta no campo de ataque para Davó. Ele fez a parede, a bola voltou com o Andrigo. Foi para Alan Victor, vai fazer pé canhoto, disparou, é gol! Gol! Passados, etapa final, um contra-ataque de manual, Davó com Andrigo enfiou na entrada e na velocidade de Alan Vitor pela esquerda, ele entrou na área e fuzilou, uma pancada violenta de perna esquerda, mandou a bola no fundo do gol do Confiança e ela fez um gol que coloca o time do Guarani numa goleada histórica em cima do Confiança na Arena Batistão. Alan Victor para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor pra chacoalhar a rede, camisa 29. Ele, o autor do gol. Na Arena Batistão, em Aracaju. Guarani 4, Confiança 0. Hoje sempre Guarani
E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E nesse quarto gol, Batista, participação de jogadores habilidosos da equipe do Guarani. Inclusive ali, Batista, com o Andrigo, dando o último toque, né? Para a entrada do Alan Victor. O jogador garoto veio há pouco para a equipe do Bugre. Estufou a rede do Rafael Santos. Faz o quarto gol da equipe do Guarani no Batistão. 4-0, o Guarani está vencendo. E anota aí duas alterações, Batista. A primeira, Saíndio Siebert para a entrada do Pedro Acorce com a número 5 e a outra sai da Avó para a entrada do Lucão do Break com a 99. Bom, Gleger, você estava pedindo o Pedro Acorce, olha ele aí. Vai ter a primeira oportunidade. E o Lucão do Break também, né? Eu acho que é o momento de oxigenar mesmo, acerta aí o Daniel Paulista. E os meninos precisam de oportunidades, né? Você vê que o Titi, né, não comprometeu, faz um bom jogo também. Adoro ver isso aí, ó. Pessoal da base, o Guarani, que sempre revelou grandes jogadores, precisa investir um pouco mais na base. Sempre quando coloca os meninos da base, as coisas acontecem positivamente. Parabéns ao Daniel Paulista. E olha, hoje, Bidu da base. Pedro Acorce, base. Titi, base. Pablo, base. Davó, base. Coisa impressionante, hein? Quantos? 5 é isso? 5, né? 5 jogadores da base. Titi tira uma bola lá de dentro da grande área. Vem Gustavo Ramos, domina soltando pela esquerda. Vem pra bola Luciano Juba. Levantou na área, subiu o Thales. Afastou, tirou, a bola sobrou. Daniel Penha tentou dar uma chapelada. Bruno Silva chega, tira. Chega Lucão do Break lá atrás. Estoura, bate de perna direita. Tira lá de trás. A bola foi lá nos pés do Rafael Santos na entrada da área. Ele saiu jogando com o Dirley. Toca a bola pelo lado direito no campo de defesa para Serginho. Serginho domina, ajeita na perna direita. Lembrando que o Guarani perdeu Ronaldo Alves. Saiu com desconforto muscular ainda no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo. Vem time do Guarani. Vem com Alan Victor. Ele marcou um gol agora há pouco. Bateu com raiva na bola. Estufou a rede e agora sofre falta. O árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. Em cima do Alan Victor, falta já batida, Batista. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. E daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Para Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. E amanhã, 18h30, Ponte Preta e Remo, Júlio Nascimento. Amanhã vai ter na casinha. Ponte Preta e Remo. Partida marcada para 18h30. Moisés Lucarelli com análise de Valdemir Gomes. O da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão. Placar de 4-0. Time do Guarani vai goleando Confiança. Se manda, vem pela ponta canhota Gustavo Ramos. Ele caiu fora do campo, mas a bola continuou no campo. E vem o Confiança. Cruzamento na área. Rolou pela direita. Vila vem pra batida. Bateu Kaique Sá. A bola passou, saiu pela linha de fundo. É tiro de meta pro Guarani bater. Bateu cruzado, né, Batista? A bola passou no meio da zaga do Guarani para tentar pegar no contrapé do Gabriel Mesquita. Por sorte, ela não bateu em ninguém, foi embora. É só tiro de meta, segundo tempo, 4-0. E 2 integrantes aí do elenco bugrino marcaram hoje pela primeira vez com a camisa do Guarani na Série B, a Bezona. Pablo marcou o primeiro gol e o Alan Victor também marcou o seu primeiro gol. Alan Victor marcou o primeiro gol com a camisa do Guarani, ele que é do Santos, né? Tá emprestado e marcou, portanto, o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Chame pelo WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular.
Neto Berola dominou, entrou na área, tentou o drible. Chega Bruno Silva. Tirou, mas o Neto Berola está se contorcendo em dores. Se machucou sozinho, né, Batista? Se machucou sozinho porque não foi nada. Bruno Silva limpo na jogada. Tá caído, tá se contorcendo. Ele gira pra lá, gira pra cá. Parece até uma cobra que tomou uma paulada na muleira. Tá sentindo o Neto Berola. Chamou o atendimento médico, o atendimento médico não vem, o Neto Berola tá tudo certo, tá tudo ok, o árbitro manda seguir o jogo. Levantamento, o time do Guarani vem com Alan Victor pela esquerda, em cima dele a marcação, chega, tira Marcelinho, recolhe, domina, sai jogando, inverte da direita para a esquerda, a bola no campo de defesa, vem lá atrás Salinas para fazer o passe, dá uma esticada pela esquerda, vem para Gustavo Ramos com 2 na marcação, ele tentou, não conseguiu penetrar, o árbitro parou, marcou falta. Tá reclamando, o árbitro parou, marcou uma falta, já cobra Gustavo Ramos. Entregando, soltando pela esquerda, vem Daniel Penha, recua, chama Salinas, centraliza, vem para dentro do círculo central. Na bola Nirley para fazer o passe pela direita, se manda, vai para o campo de ataque, domina pela ponta direita. No campo de ataque vem Kaique Sá, ele dominou, rolou, atrasou, chamou Nirley. Lá no campo de defesa vai recuar ainda mais, o goleiro está na intermediária, jogando como líbero, Rafael Santos. Domina, solta o jogo, vem por dentro. Escapa o time do Confiança, placar de 4-0, tá perdendo de goleada. Lançamento muito comprido lá pela ponta canhota, Luciano Juba. Tentou chegar, não chegou, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. E daqui a pouco tem o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Arremesso vai cobrar Diogo Matheus. Soltando para Lucão do break. Ele mata, tira, gira de perna esquerda, mas erra o passe. Vem Nirley. Domina dentro do círculo central. Pressão do Confiança. Quer um gol a todo custo. 38. Dominou, partiu. Vem Daniel Penha. Recolhe, domina, soltou o jogo para Serginho de perna direita. Bateu, fecha no setor. Tira lá atrás. A Corse, a bola volta. Sobra com o Bidu pela esquerda, ele perdeu. Kaique Sá, dominou, partiu, entrou na área, vai pro fundo, pé direito, bateu, é gol! Gol do Confiança! Quem é o campeão dos campeões? Na marca de 39 minutos, segundo tempo, Kaique Sá, ele levou em cima do Bidu, ganhou, partiu, entrou na área, bateu cruzado e a bola acertou a canela do Thales e foi direto para o fundo do gol. Resta saber se o árbitro vai dar gol contra do Thales, mas a jogada inteira do Kaique Sá, aliás, uma jogada extraordinária no puro talento. Levou em cima da marcação do Bidu e bateu forte. A bola entrou depois de acertar o Thales. Gol do Confiança. Guarani 4, Confiança 1. E vem o time do Guarani no contragolpe. Domina Victor. Alan Victor pela esquerda. Recolheu, saiu da área. Cercado, chega, dá o bote Nirley. Toma dele. E o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Falha na marcação, né, Batista? Porque ele veio fazendo fila e o último jogador que tinha que ter dado o bote é o Bidu. Permitiu a entrada do Kaique Sá, ele bateu cruzado, passou pelo Gabriel Mesquita e ela bateu na canela, como você disse, do Thales. Aí vai da interpretação do árbitro. Eu gosto do atacante quando faz gol. Eu daria pro Kaique Sá, Batista. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 minutos passados, etapa final. Vamos conferir o placar aqui na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Arena Aracaju, Arena Batistão em Aracaju, Guarani 4, Confiança 1, Edu. Guarani, segundo colocado, dorme em segundo, tá com 22 pontos, em primeiro Náutico com 25 e vai ficar em segundo ou em terceiro, depende dos resultados, mas entra no G4 e joga a terça no brinco às 19. Guarani e Sampaio Correia. Bandeirantes AM 1270 para Ribeirão Preto, Campinas AM 1170.
E saiu um cartão, a falta no Alan Victor, tá caído o autor do 4º gol do Guarani, Marquinhos. É o Marcelinho, né? Marcelinho acabou cometendo a falta no Alan Victor, jogador da equipe do Guarani. A falta para o Bugre, Batista. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. É o Andrigo que está chegando para a cobrança, Batista. Falta para o Guarani bater pela esquerda, 4-1 é o resultado do jogo. Andrigo arma perto da direita, 42 minutos passados, etapa final. Andrigo autorizado, partiu pé direito, carimbou a barreira, a bola desviada, vai fora pela linha de fundo em escanteio para o Bugre. Ninguém quer mais nada, né, Batista? O Guarani, claro, vai administrar o jogo, tá ganhando, tem o escanteio e o Confiança totalmente morto no Batistão. É escanteio, Andrigo vai bater. Escanteio, Andrigo vai bater, coloca a bola no quarto de círculo, zagueira da Bugrina na área. Autorizado, Andrigo, pé direito, mandou por baixo, tira, afasta, tira o zagueiro, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pro Grilo, autorizado, está autorizado, cobra Bidu, vem embora, tocou o Lucão, a bola voltou, vem na bola, pé direito, bateu Alan Victor, vai embora, entrada da área, pé direito, ele chuta pro gol, o negócio vem, ele manda a bucha, entrada da área, Alan Victor, pé direito, desta feita, errou o buraco, é tiro de meta pro Confiança bater. Não pode ter medo de chutar, e é isso que acontece com o Alan Victor. Aliás, a escola do Santos é assim para os atacantes. Bobeou, tem que chutar, né, Batista? A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. E qual é o mascote do Confiança, hein, Marquinhos? Não sabe? Domina, vem para o jogo, tentando a passagem. O time do Confiança pela direita. O árbitro paralisa e marca. É falta favorável ao time do Confiança. A falta em cima do Kaique Sá. É pergunta para derrubar o repórter aos 44 do segundo tempo, hein, Batista? Essa é quando você acha que sabe todas as respostas, aí eu mudo a pergunta. É verdade, você tem toda a razão. Tá caído o Kaique Sá, autor do gol do Confiança. Tempo de análise, Carlos Henrique, 44. E olha, o Kaique Sá tá saindo no colo do Daniel Penha. A Maca não entrou em campo, o Daniel Penha, é fortão o Daniel Penha, hein? Ele pegou nos braços como se fosse um bebezinho e carregou o Kaique Sá e colocou lá do lado de fora do gramado para ser atendido. Vamos lá, CH, sua análise, 4-1, Bugre. Eu tenho a impressão que é Dragão, tá? Mas depois dá uma pesquisada, eu acho, não tenho certeza não, que é o mascote do Confiança. É o seguinte, Batista. Dragão. O Guarani construiu com muita solidez o resultado. A única instabilidade que o time teve no jogo foi no início do primeiro tempo e foram 19 minutos. Depois o Guarani fez 1-0, mandou na partida, teve tranquilidade defensiva, colocou a bola no segundo tempo para acelerar, para fazer mais gols e vence com autoridade, jogando bem, jogando seguro e praticando um bom futebol. É isso aí, Dragão é um mascote do Confiança, mascote tá de cabeça baixa, né? Tá sendo goleado. É escanteio pela direita, vem o time do Confiança, Marcelinho bate de perto da direita, levantou, subiu Gustavo Ramos de cabeça, vai embora para fora pela linha de fundo, Gleger Zorzin, 4-1, ficou de bom tamanho em Gleger. O Guarani mereceu o resultado, né, Batista? Só os primeiros minutos ali do primeiro tempo, que tinha que fazer alguns ajustes, a partir daí o Guarani mandou no jogo. Primeiro, segundo tempo, a gente esperava até que o Confiança evoluísse alguma coisa, mas não evoluiu absolutamente nada, justamente pela organização desse time do Guarani. Mais uma bela vitória, mais uma goleada. Guarani realmente aí agora, como você diz, né? E arrebenta a porta do G4 e se continuar jogando dessa forma, é um sério candidato. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal.
Então, e o jogo aberto com Eduzão Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Graças a Deus. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. Todas as emissoras fazem o programa de pós-jogo, mas a única emissora que tem uma gama tão forte de informações com o Edu Pinheiro é a Rádio Bandeirantes Campinas. Portanto, o pós-jogo da Rádio Bandeirantes é muito, mas muito superior a qualquer outra emissora do país. Bandeirantes. Lucão do break, rola para Alan Victor pela esquerda. Ele dá uma dançada na frente da marcação, conseguiu passar, arrancou, beira, adiando o campo, preparou, dominou na perna direita, vai para cima de mais um marcador, recua, chama pela esquerda, vem Bidu, Bidu domina, trabalha, joga para Titi, Titi vem no campo de defesa, no círculo central, para Bruno Silva, abriu pela direita, se manda, vem para o campo de ataque, Pablo domina, recua, joga lá atrás do campo de defesa, vai começar de novo, vem Thales, domina soltando para Titi, Titi rola, rasteirinho pelo lado esquerdo, sai a Corse, dois jogadores da base trocando passes, um terceiro entra na jogada também o Bidu, vem Andrigo, domina soltando para Lucão do break, bate de perna direita para Pablo, se manda pela lateral da grande área, pé direito, tentou o cruzamento, deu no zogueiro, chega lá atrás, tira Luciano Juba. A bola volta reboteada pela direita, vem Bruno Silva, caiu no toque do jogador do Confiança. O árbitro marcou a falta, não. Sai jogando o time do Guarani, vem pela direita. Diogo Matheus rola para Bruno Silva, vem para Corse Pedro. A Corse bate de perna direita, soltando para Bidu. Ele vem pela meia, rolando curtinho, entregando para Alan Victor. Volta no Bidu, ele toca recuado, chama Titi. Titi domina no campo de defesa, na cabeça do círculo central, vem para Bruno Silva, na frente para Corse, enfiou na vertical, Andrigo, pé direito, bateu, a bola pingou, pegou Rafael Santos, uma bola dura, difícil, pega Rafael Santos, apita o árbitro, pode subir o hino, sobe forte o hino do Bugre, vitória espetacular, Regis Davon, Pablo e Alan Victor, 4 para o Guarani, 1 para o Confiança, o Guarani estoura o cadeado do G4, explodiu o portão, pulou lá dentro, tá alinhado dentro do G4 para não sair mais, Guarani lá dentro da delícia do G4, 4 pro Guarani, 1 pro Confiança, vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Nos ouvindo aqui o Paulo, né? Paulo Pedro da Silva, famoso Nan, e o Bruno Camargo, quanta honra. Um abraço, viu, Nan, pra você, obrigado pelo carinho. Vamos lá, olha, agora, estão juntando aqui, viu, Marcos Luiz? Sim. Os detalhes do Guarani, 4-1, invicto fora de casa. Guarani e agora... hoje gols de atacantes, né, Edu? Atacantes. Porque o Regis joga na segunda linha, né? E atua às vezes como atacante. O gol do Davó, o gol do Alan Victor e também o gol do Pablo. 4 atacantes balançaram as redes, Edu. E o salário do Regis pode aumentar, porque em junho ele marcou 1, 2, 3, marcou 4. 4 gols em junho, fora as assistências. Em julho já tem 3. E nós estamos o quê? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é 16. 16, está na metade. Então pode preparar aumento pro Regis aí pela produtividade. Não sei como é o contrato dele, claro que eu tô brincando. É até o final do ano, né? Mas os números a gente não tem acesso.
Mas aquele bicho conversar com o dirigente, olha aqui, vem cá, seu Regis, tal, vamos dar aquele dinheiro por fora e tal. Tô brincando, o bicho ele é coletivo, né? E parabéns aí ao Guarani, 4-1. Vamos ouvir o Pablo, Edu? Vamos lá, olha o Pablo. É o Pablo, jogador da equipe do Guarani, que está chegando para a entrevista no final do jogo. Fez um dos gols desta bela vitória do Bugre, onde o Guarani entra no G4. Vamos ouvir. Eu particularmente agradeço a Deus, né, por estar tendo a oportunidade de fazer um gol e vencer, né, que é o principal. Eu poderia até não fazer gol, mas se a equipe vencesse, isso daí é um grupo. A nossa equipe é sempre focada, sempre com os pés no chão. São 4 vitórias, mas assim, ter tranquilidade, porque sabemos que o campeonato é difícil, mas o objetivo é pontuar fora de casa. E graças a Deus conseguimos pontuar. Secar agora a turma que vem atrás, para vocês não perderem a vaga no G4? Vamos ouvi-lo. Secar não, né? A realidade é fazer o nosso trabalho, como graças a Deus vem acontecendo, né? E, de antemão, aproveitar o gancho, desejar aos familiares do pastor Wagner, que faleceu, foi um cara que nos ajudou, enfim, em umas reuniões. Eu queria deixar aqui uns cumprimentos de uma família e dizer que ele fez parte de tudo isso, né? Até por já ter, na época lá atrás, ter jogado no Guarani, mas fora tudo isso, eu queria agradecer a Deus pela vitória e poder voltar com os 3 pontos para casa. Legal, o Guarani entra no G4 do Campeonato Brasileiro, como o Batista disse, entrar para não sair mais. Ele falou das 4 vitórias consecutivas, o Guarani que está a 5 jogos sem perder, levando-se em consideração aquele jogo com o Cruzeiro também, né, Edu? Exato, o Guarani então dorme na segunda colocação com 22 pontos. É o jogo que abriu a rodada. Náutico em primeiro com 25. Em segundo, Guarani com 22. Em terceiro, Coritiba 21. Em quarto, Goiás 19. Em quinto, Sampaio Correia 19. E eu paro por aqui. Como o Coritiba, que está com 21, terceiro, pega o Sampaio Correia lá em São Luís daqui a pouco, né? Sampaio tem 19. Como eles se enfrentam, por esse motivo, por si só, o Guarani vai ficar no G4. Agora, basta saber se vai ser segundo, como está, ou terceiro, porque o Coritiba é o único que pode ultrapassá-lo. Mas enfim, meus amigos, 4-1, vamos analisar. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Confiança 1, Guarani 4. Olha, apesar do pré-jogo, todos nós achávamos que o Guarani tinha uma grande condição de trazer 3 pontos, mas eu não esperava uma goleada como essa, não. Eu entendia que seria uma partida bastante disputada pela situação do Confiança e porque o Guarani tinha 2 desfalques significativos. Não contar com o Rodrigo Andrade e o Sávio num time ainda em formação faz muita diferença. O Guarani não esteve bem em 19 minutos, mas o futebol é bola na rede. O Guarani aproveitou uma bobeada terrível do lateral esquerdo João Paulo, que deu de presente a possibilidade pro Davó puxar contra-ataque e serviu o Regis, que fez um golaço entrando praticamente com bola e tudo. Depois do primeiro gol, a partida mudou. Ela ficou ainda mais a caráter pro Guarani, que ainda no primeiro tempo fez 2-0 com o Davó saindo na cara do goleiro, também depois de um erro infantil da equipe do Confiança. Mas depois do primeiro gol, o Confiança já não conseguia atacar como atacou nos primeiros instantes. E a condição do gramado, a marcação alta imposta pelo Confiança, aos poucos foram diminuindo, não é? As dificuldades foram diminuindo, o Guarani foi se acertando na partida, ficando mais calmo, colocando a bola no chão e construiu os 4-1 com bastante segurança depois do primeiro gol. O time achou a maneira de jogar, mesmo com a dificuldade da saída de bola, o Confiança também não conseguiu mais apertar, sentiu emocionalmente, o Guarani tirou proveito. E a partir do primeiro gol, com confiança, com tranquilidade, com segurança defensiva, jogando com bastante maturidade, fez 4-1, poderia ter feito mais, poderia não ter tomado o gol que tomou numa bobeira, num minuto de desatenção que o time teve ali com o Bidu e com o Acorce, mas o restante, eu só tenho que elogiar o trabalho do Regis, do Pablo, do Davó, do Índio, do Bidu, do Thales, que fizeram um jogo muito bom. E o Guarani, além de ir para a segunda colocação provisória, o Guarani é o melhor visitante
né? Aliás, é o time que mais fez gols como visitante, 14 gols em meia dúzia de jogos, se eu não estou enganado, não perdeu fora de casa, né? E tem o melhor ataque da competição. E se eu não estou enganado, Edu, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, o Regis agora é artilheiro, juntamente com o centroavante do Brusque, ou não? O Edu tem 8, o Regis tem 7. Ah, isso. É um a menos, então eu me enganei, me perdoe. Imagina, mano. Mas há muito tempo, por exemplo, e o segundo vice-artilheiro é o Sávio, né, com 5. Não é isso? O Sávio tem 5, mas tem o Chay, né, do Botafogo, né, tá com 6. Não, eu tô dizendo em relação aos jogadores do Guarani. Há quanto tempo o Guarani não tinha 2 caras praticamente entre os 5 melhores jogadores artilheiros do campeonato? Sim. E nós temos 12 partidas apenas. Então isso significa que as coisas estão se encaixando, são 12 jogos já e a gente percebe tranquilamente. O Guarani tem um time montado. Se é o melhor, se não é tanto o melhor, mas é um time competitivo, está se encaixando e melhorando a cada partida, construindo um tijolinho de cada vez, e a gente percebe nitidamente que o time tem uma cara, o time tem o dedo do treinador, tem a organização defensiva e ofensiva, e os jogadores, a cada vitória que acontece, vai crescendo a confiança de todos, e o que era regular começa a ficar bom, não é? E bom com estrutura. E quando a coisa pega no breu, é a 4ª vitória consecutiva. Certo, Edu? Ou eu estou enganado? 4ª consecutiva, isso mesmo, 4ª consecutiva. Veja só o tamanho da situação que está sendo construída. E terça-feira que vem, no Brinco, contra o Sampaio Correia, é metal esfregando de metal. É briga direta por possibilidade até de pontuar lá na frente. Ficar na primeira ou na segunda colocação. E o Sampaio vai jogar daqui a pouco contra o Coritiba, né? Se eu não estou enganado. Exatamente. Sampaio então, Coritiba. Você veja o tamanho da disputa. Então o Guarani está de parabéns, construiu com bastante autoridade o resultado, com inteligência e capacidade de todos. E até o Índio Nascimento hoje. O Índio Nascimento, no lançamento, no cruzamento do Bidu para o gol de cabeça do Pablo, que foi o terceiro gol, Isso. Ele roubou a bola na origem. Ele roubou a bola, foi para a linha de fundo, meteu um calcanhar para trás, Bidu, lançamento perfeito, cabeça na bola do Pablo no canto direito baixo, golaço do Guarani. E esse terceiro gol aí, logo no segundo tempo, nos primeiros instantes, matou confiança de uma vez e decretou a vitória, depois veio o 4º gol, enfim. Parabéns ao Guarani, vitória absolutamente merecida, viu, Edu? 1-0, gol do Regis a 24 minutos, Davó 2-0 a 43, hein? E aí o Pablo faz 3-0, o Alan Victor 4-0, e aí que marcou o Kaique Sá, final, Confiança 1, Guarani 4, oi, Zorzin. Nós temos que realmente admitir que as estratégias do Daniel Paulista têm dado muito certo, né? Um baita de um treinador, uma revelação. Quando foi contratado, se pegar aí as gravações aí, vão dizer, eu disse, tirei informação desse cara no Sport de Recife e todos me disseram em uma só palavra, que é um baita de um treinador. E tá provando aí, ó. Tá provando aí no seu trabalho. Ele tem um time muito organizado, um time muito sólido no aspecto defensivo. As peças que têm entrado têm dado conta do recado. Olha, hoje o Guarani ganhou de 4-1. De 4-1, tá? Ah, mas o Confiança estava com desfalque, o Confiança está lá embaixo. Isso não me interessa. Isso não interessa. É Série B, é campeonato, é jogo difícil, é jogo duro. O Guarani foi lá em Sergipe e meteu 4 no Confiança. E o detalhe que eu queria dizer é sem o Bruno Sávio. E dito agora pelo CH, é um dos artilheiros aí da competição. Ou seja, um dos artilheiros da competição e do time não jogou. E o Guarani fez 4, né? Então... Eu quero dizer que... Sem o Andrade, Regis. Sem o Andrade também, exatamente. Então, é em cima disso que eu quero dizer, né? As peças que têm entrado têm dado conta do recado. Né? Eu concordo que hoje o Índio fez um bom jogo, né? Apesar de achar que é característica totalmente diferente. Nós discutimos muito isso durante toda a semana, né? Porque você tem um jogador como o Rodrigo Andrade, né? Um jogador que leva essa bola com qualidade, um jogador que sempre joga para frente, um jogador que usa muito bem o corredor, né? E o Índio ele tem característica defensiva, né? Então nós discutíamos sobre a titularidade do Índio justamente por isso, né? E hoje ele foi muito bem, aparecendo ao ataque, inclusive participando aí do último gol. Eu acho que o Guarani
a gente precisa ressaltar algumas peças, sem dúvida nenhuma. O Thales é um baita de um zagueiro, firme, seguro, né? Bem posicionado a todo momento, ligado o jogo todo. Tudo bem, teve aquele lance ali agora do gol ali, mas pô, já tá 4-0. Sem dúvida há um certo relaxamento, né? O próprio Bidu, que o Bidu num jogo 0-0, um jogo pegado, um jogo precisa. O Bidu não toma um drible daquele ali, né? Não toma, de forma alguma. E o menino que fez o gol lá, o Kaique, deu um drible lá no Bidu, ganhou dele na corrida, entrou dentro da área e fez um belo gol. Mas tem que ressaltar o Regis. Aí sai o Regis e entra o Andrigo. O Andrigo fez um partidaço também. Jogou muito, né? Um jogador que tem as mesmas características, sempre jogando pra frente, né? Sempre muito objetivo, com bons passes. O Pablo, apesar de achar que o primeiro tempo ele mais recompôs do que ajudou no ataque, segundo tempo foi lá, ajudou, personalidade, segurando a bola, fez o quarto gol, né? O Davó, né? O Davó fazendo o gol, tava merecendo o Davó um gol, né? O Júlio César, aquele jogador polivalente, aquele jogador operário que ajuda pra caramba, participou do segundo gol ativamente, numa recomposição lá atrás. Então o Guarani, hoje, a gente pode dizer que tem um elenco, né? Sempre quando precisa, o Daniel Paulista sem inventar, né? Isso é importante dizer também, que às vezes a gente fica aqui durante a semana, né? Não, porque ele pode colocar o Andrigo aberto pelo lado, não, porque ele pode colocar o Alan Vitor e levar o Júlio César pra lá. A gente fica aqui conjecturando, mas né? O passarinho acertou, Não, hein? sim, então, mas aí o que acontece? Ele vai e faz o simples, né, Marquinhos? E aí, Marquinhos, esse passarinho seu não erra nunca, né? Então, é importante demais isso, Edu. Sabe, primeiro que ele tem o grupo nas mãos. A gente percebe aí, né? Até o Guarani solta alguns vídeos, né? De vestiário, e a gente percebe, né? A fala dele, o pessoal comprometido, né? Sempre ali, prestando muita atenção, sabendo, e tudo que é passado no vestiário está sendo executado dentro do campo. A estratégia de jogo do Daniel Paulista, você pode ver, vai pegar o Sampaio Corrêa agora, né, Edu? Você vai ver que a estratégia de jogo é totalmente ao contrário. E é o que ele tem feito. E tem dado muito certo. E hoje, mais uma vez, quarta vitória seguida. Num campeonato tão competitivo contra a Série B, você ganhar 4 jogos consecutivos não é mole, não. Não é mole, não. Parabéns ao Daniel Paulista. Eu não sei, viu, Edu? Mas se puder votar no craque do jogo, eu tô achando que eu vou votar no Daniel Paulista. Meus amigos da Bandeirantes, muito obrigado a todos que participaram. Você pelo YouTube, você pelo Facebook, nas redes sociais, os aplicativos. Olha, brigadão, hein? Olha, Ribeirão Preto. O radinho aí, né, Ribeirão, hein? 1270, que beleza. Obrigado, gente. E você aqui de Campinas e região, daquele radinho sensacional do meu tempo, né? Aquele radinho de pilha. AM 1170, coisa linda, romântica. Nosso muito obrigado, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, fica o convite para o nosso jogo aberto. Vamos eleger já quem será o craque do jogo. Todo mundo aqui votando, hein? A ficha técnica, o nome de Brasitone, a defesa do jogo e o gabarito. O conceito jogador por jogador, hein? Ó, aqui fechado, Confiança 1, Guarani 4, diz aqui o final 0407. Índio é seleção. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte, quer construir ou reformar? A Teleanorte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.
Jogo Aberto. Análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo Aberto. Jogo Aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola na rede. Tira Thales, bate de perna direita, levanta no campo de ataque para Davó. Ele fez a parede, a bola voltou com o Andrigo. Foi para Alan Victor, vai fazer pé canhoto, disparou, é gol! Gol! Passados, etapa final, um contra-ataque de manual, Davó com Andrigo, Andrigo enfiou na entrada e na velocidade de Alan Victor pela esquerda, ele entrou na área e fuzilou, uma pancada violenta de perna esquerda, mandou a bola no fundo do gol do Confiança, e ela fez... Um gol que coloca o time do Guarani numa goleada histórica em cima do Confiança na Arena Batistão. Alan Victor para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Alan Victor, 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 pra chacoalhar a rede, camisa 29. Batistão em Aracaju, Guarani 4, Confiança 0, hoje sempre Guarani, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E nesse quarto gol, Batista, participação de jogadores habilidosos da equipe do Guarani, inclusive ali, Batista, com o Andrigo, dando o último toque, né, para a entrada do Alan Victor, o jogador garoto, veio há pouco para a equipe do Bugre, estufou a rede do Rafael Santos, faz o quarto gol da equipe do Guarani no Batistão. 4-0, o Guarani está vencendo. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Aguinaldo do Proença, um abraço, muito obrigado. E o João Batista Ribeiro, da Júlio Mesquita, ligou pra mim dizendo: o mascote do Confiança é o Dragão. Obrigado, hein, João Batista Ribeiro. Saudades do amigo. Confiança 1, Guarani 4, o craque do jogo. E hoje não falta palpite, mas eu vou começar pra variar com o amigo Batista. O cara gritou 5 gols, precisa descansar. Amanhã tem jogo na TV, é Série C, todo sábado tem agora, todo sábado tem. Pega aqui cadê meu tabelão? Pegar aqui qual é o jogo que tem aqui na Série C amanhã. É o jogo do Figueirense contra o Botafogo de Ribeirão. Alô, Ribeirão Preto, hein? Amanhã na tela da Band, Figueirense, Botafogo de Ribeirão. Oi, o craque do jogo, Batistão. Edu, vários jogadores poderiam ser votados como o craque do jogo, mas eu vou ficar com o Bruno Silva. A partida que ele jogou realmente foi algo de espetacular. Ele dá segurança na zaga, ele faz passe no meio campo, ele municia o ataque. Então, poderia votar aí em vários jogadores, né, que fizeram uma partida muito boa. O caso do Regis, o Davó, o Andrigo, que entrou e jogou muito bem. Enfim, vários jogadores foram muito bem.
Mas eu já estou devendo esse voto para o Bruno Silva em algumas rodadas anteriores e vou pagar hoje. Para mim, Bruno Silva, o craque do jogo, conceito dele é ótimo, Edu. Olha a visão do Batista, votou no que não marcou gol, o volante Bruno Silva. Primeiro voto. Batistão, pra você, olha, um grande abraço, hein? E uma honra, uma alegria ser o seu plantão há 19 anos aqui na Band. Sim, 19 anos, completados na última quinta-feira, conhecida também como ontem, né, Edu? É. Ontem, 15 anos que nós estamos aqui, 19. neste microfone forte. É isso aí, 19. 19 anos. E nós vamos até seu Batista, olha o gol. Mais 19? Mais 19 dá, é isso? Vai dar. Vai recalchutando. E vai emendando. Recalchutando é bom, hein? Mas o problema é que recalchuta, depois vai saindo aquele manchão. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Um grande abraço, Edu. Muito obrigado. Oi, Zorzinho, faz tempo que eu não coloco você como segundo ou primeiro, tá? Então, diferentemente... Pode colocar eu por último, porque o meu voto eu não vou mudar. Eu acho que assim, como a grande maioria dos jogadores foram muito bem na partida, e se eu colocasse, vamos por um exemplo, o Bruno Silva, ou o Regis, ou o Davó, eu estaria cometendo injustiça com os outros que realmente foram ali no mesmo nível. Então eu vou dar pro craque do jogo hoje, se você me permite, que é isso? Daniel Paulista. Ele arrumou esse time do Guarani, ele tá fazendo um excelente trabalho. Essa arrancada do Guarani, esse bom momento do Guarani, esses números do Guarani que são surpreendentes, deve-se muito ao trabalho do Daniel Paulista. Para mim, o craque do jogo é Daniel Paulista. Ok, pela primeira vez o Guarani pelo menos dorme na segunda colocação, pode terminar em segundo, depende do resultado do Coritiba. Oi, CH, o craque do jogo. A razão de um jogo de futebol é o gol. E o cara que participou dos 4, ele participou de 3. No primeiro, ele roubou a bola e serviu o Regis. Estou falando do Davó. No segundo, ele fez o gol. E no terceiro, não é? Não. No quarto gol do Alanzinho, a bola foi meio ricocheteada nele e sobrou pro Andrigo, que serviu o Alanzinho, que fez o quarto gol. E porque ele fez esse gol e tá sofrendo pra caramba, é até uma questão de homenagem. Então, pra mim, o craque do jogo é Davó. Conceito bom pra ele, Edu. Grande vitória, 4-1 Guarani. E olha, tá até o craque do jogo, a coisa tá bem repartida, viu? Bruno Silva, Davó e o técnico Daniel Paulista. Oi, Marcos Luiz. Pra mim, o craque do jogo é Bruno Silva. Volante, jogou muito, mais uma vez. O capitão do time, Bruno Silva, nota 7. Então, Bruno Silva com 2 votos é o craque do jogo. Confiança 1, Guarani 4. Daqui a pouco a coletiva do Daniel Paulista. O Bugre dorme na segunda colocação com 22 pontos. Tem o melhor ataque com 22 gols marcados. Contra 19 do Náutico. O Náutico que vai jogar em terceiro, o Coritiba. Então, olha, o Náutico tem 25. Em segundo, o Guarani, 22. Em terceiro, o Coritiba, que vai jogar, tem 21. Em quarto, o Goiás, que tem 19. Em quinto, Sampaio Correia, com 19. Lembrando que às 21h30 tem Sampaio Correia e Coritiba, tá bom? Vamos dar uma faturada, 21h18. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Café Pilão, 500 gramas, 11,99. Cerveja Mistel, 269 ml, 2,29. Só 1,99 para cliente Taquaral Mais. Fundi Tirolês, 400 gramas, 21,90. Ofertas válidas até dia 21 de julho. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças
confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento glacial Snow retificado 32 por 59 em Cepa, 54,90. E kit gabinete Saveiro 2 portas com lavatório mais espelho branco ou Vengue Roca, 449,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telenorte, viva a sua casa. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, no Batistão da Aracaju, o Guarani entrou com Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Índio e Regis, Pablo, Davó e Júlio César. 40 do primeiro tempo, o Ronaldo Alves, zagueiro, saiu machucado, entrou Titi. Depois, vamos lá, 15 do segundo tempo, tivemos duas. Saiu Regis, entrou Andrigo e saiu Júlio César, entrou Alan Victor. Tô falando de 15 do segundo tempo, estava 2-0 pro Guarani, tá? Vamos lá, depois aos 30 minutos, mais duas, saiu Índio, entrou Pedro Acorce e saiu Davó, entrou Lucão do Break, com 30, estava 4-0. E depois, a última alteração, deixa eu ver o que mais, não foram essas. A equipe do técnico Daniel Paulista. Olha, o Confiança com Rafael Santos, Marcelinho, Nirley, Neri Bareiro, depois Vitor Salinas e João Paulo Neri Bareiro, né? Inclusive ele foi expulso depois do banco, né? Nery Bareiro, obrigado Marquinhos. Depois o Vitor Salinas e João Paulo, depois o Luciano Jubá. Esse João Paulo jogou na Ponte 2011-2014. O Bruno Senna, depois Neto Berola. Gemerson, depois Kaique Sá. Serginho e Ítalo, depois Rafael Vila. Gustavo Ramos e o Daniel Penha. Tá aí a equipe do Confiança. Olha, o árbitro, ele tem 49 anos, hein? Éber Roberto Lopes. Cartão pro Guarani, amarelo, Júlio César, Regis e Índio. Cartão amarelo pro Confiança, Vitor Salinas e Marcelinho. E ele expulsou do banco porque o Nery Bareiro já tinha saído, né? E aí do banco ele reclamou, foi expulso depois no segundo tempo. Vamos aos gols, hein? 24 primeiro tempo, Regis 1-0, 43 primeiro tempo, Davó 2-0, 20 segundo tempo, Pablo 3-0, aos 30, Alan Victor 4-0 e aos 39, Kaique Sá para o Confiança. Final, Confiança 1, Guarani 4, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Meus amigos, 4-1 Guarani, mas defesas boas. Não tivemos muito. O que eu destaquei aqui é sinal de que as bolas entraram, hein? 11 minutos do primeiro tempo, o Júlio César, verdade, um chute rasteiro, e esse goleiro aqui é o Rafael Santos, ex-Guarani. A defesa foi assim, vamos lá. Oi, e vem o time do Guarani, Júlio César dominou, pé direito, bateu, desvio, vai embora.
Pra fora pela linha de fundo, chute potente de perna direita, Júlio César, uma castanhada, colocou a mão na bola, Rafael goleiro, ela foi embora pela linha de fundo em escanteio pro Guarani bater. E foi na virada do Marquinhos, na trajetória, o Rafael Santos, ele falou, quer saber uma coisa, deixa eu dar um toquito aqui, ele ficou em dúvida, hein? Depois, quando ele resolveu, foi em cima, né, Greg? Na hora que ele viu que ia no gol, ele deixou a mão ali, meio no susto, né? Olha, não necessariamente de goleiro. Ah, tá. Certo? Entendi. Vamos lá, vamos para a segunda proposta, 4 do segundo tempo, já estava 2-0. Olha, o escanteio vai ser cobrado. Quem salva? Bidu! Escanteio para o Confiança, comecinho da etapa final, 3 minutos e 40. Vem Penha para a batida, Daniel Penha, zagueirada do time azulino na área. Penha levantou no primeiro pau, toque de cabeça. Bidu chegou tirando, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. E aquele lance lá que o Bidu salvou, Salinas é quem meteu de cabeça e o Bidu salvou o time do Guarani. Um belo trabalho do Joelcio Cardoso fazendo uma emenda aí, porque na sequência outro escanteio foi cobrado e depois que o Batistão comentou essa intervenção do Bidu. Bom, terceira proposta, na sequência 18, segundo tempo já estava 2-0 e aí o Gabriel Mesquita evita um gol olímpico. Daniel Penha cobrou o escanteio, bola na área, Gabriel Mesquita subiu, foi no ângulo, a bola veio com curva, tira, mandou pra fora pela linha de fundo em novo, escanteio pro Confiança. Jorginho, foi fraco, hein? É o que eu tenho. Só isso? Você me desculpa, porque... Você não tem culpa em absoluto. Eu comentava durante o jogo a defesa, não necessariamente do goleiro, mas do Bidu, né? Que inteligentemente fez a leitura, né, da jogada, fez a cobertura ali e conseguiu fazer uma defesa. Aquilo ali é uma defesa, né? Ia entrar, com certeza então. Ia ser. E aí seria 2-1, né? Poderia mudar a história do jogo, por que não? 18 segundo tempo. Exatamente. Então, eu vou ficar com essa opção aí. Aquela tirada do Bidu que realmente seria o gol, o 2-1, né? O gol do Confiança, e ele inteligentemente fez a cobertura e conseguiu fazer uma defesa. Para mim, grau 8 de dificuldade. Beleza. Olha, isso foi a 4 segundos. É o lance 5, viu, Alexandre Almeida? Vamos ouvir aqui o CH. O que é que ele vai escolher? CH, a defesa do jogo qual foi? Nós vamos ter que ir de Bidu, porque não tem outra, né, Edu? Então o Bidu salvou aí. Era um momento crítico mesmo. Concordo com o Gleger. Se toma um gol ali, muda a história do jogo. Então vou ficar com a defesa, chute pra cima, salvou Bidu e Carlos Batista na rua sim. Escanteio para o Confiança, comecinho da etapa final, 3 minutos e 40. Vem Penha para a batida, Daniel Penha, zagueirada do time azulino na área. Penha levantou no primeiro pau, toque de cabeça. Bidu chegou tirando, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. E aquele lance lá que o Bidu salvou, Salinas é quem meteu de cabeça e o Meus amigos, fica o convite amanhã, a partir das 16h45 na TV Bandeirantes, o Batista, Gleger, Zorzinho, CH, na transmissão de Figueirense, Botafogo de Ribeirão. É o Campeonato Brasileiro da Série C, hein? O jogo começa às 17h, mas a transmissão 16h45. Já, o gabarito do jogo e a entrevista do Daniel Paulista, aqui fechado em Confiança 1, Guarani 4. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra.
A Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Cuba Apoio Basic Q35 branco Roca só R$ 379,90. E torneira lavatório mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telenorte, viva a sua casa. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Eisenbach 350ml, 2,99. Picanha Friburg Dog, peça vácuo, 69,95. Suco Pomares laranja, 1 litro e 700, 12,99. Ofertas válidas até dia 21 de julho. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telenorte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo. Olha, daqui a pouco o Daniel Paulista vai falar porque o Sampaio Correia tá jogando, Marcos Luiz. E o Daniel Paulista tem que prestar atenção no Sampaio Correia, que é o próximo adversário. Adversário de terça-feira, 7 da noite no Brinco. Eu acredito que ele vai falar rápido, viu? É? É, vai ter que ver o jogo pra ver. Jogo, né? É verdade, você tem razão, Edu. Certo. Vamos lá, Confiança, Guarani 4. Senhores analistas, façam as suas apostas, Zorzin. O conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Pra mim, melhor o primeiro tempo, jogo bom, Edu. Oi, CH, pra você. Primeiro tempo, conceito bom. Bom, Gabriel Mesquita não foi exigido, foram defesas assim, né? Realmente o Guarani tomou conta do jogo, nada a declarar. Aí, Zorzinho, ele entrou em campo, atuou. Conceito regular, foi bem no jogo. E hoje você vê que ele não deitou, hein? Você vê que ele dá aquela deitada. Não, hoje não precisou, né? Não precisou. Dá aquela valorizada, né? É. Diogo Matheus, lateral direito, CH, o que você achou dele? Achei regular, não comprometeu, no setor dele não teve muito trabalho, regular. Thales e Titi, por que o Ronaldo... Bom, o Ronaldo Alves se machucou com 40 do primeiro tempo, tá bom, gente? Vocês fiquem à vontade. Thales, Ronaldo Alves e o Titi. Você, Zorzinho? Thales, Ronaldo Alves e Titi. O Ronaldo Alves ficou muito pouco tempo, né, em campo. E o Thales e o Titi, eu vou dar um conceito bom pros dois. Foram bem no jogo. Gostei do Titi também. Vamos lá, e esses três aqui também, CH, porque assim, você viu, o Thales deu uma arrancada, acho que foi no segundo tempo, passou por um, passou por... Você lembra a arrancada que ele deu? Foi, lembro. A vontade do Thales. Oi, CH, vamos lá, a zaga. Ronaldo Alves, sem conceito, jogou pouco, acho que o Thales foi melhor do que o Titi, conceito bom. E o Titi entrou mais tranquilo, muito orientado também pelo Thales, regular para ele. Bidu não começou bem não, olha, de uma dificuldade do lado dele, não estava dando conta, mas você vê, no final das contas, ele salvou um gol e deu assistência para o terceiro gol do Pablo, certo? E certo, o Bidu? Certo, gostei do Bidu, gostei, tá em evolução, claro. Hoje o time, né, o começo dá até se adaptar ali ao gramado, ao estilo de jogo, demorou um pouquinho, mas depois ajustou, conceito regular pro Bidu. Você também, CH, fica com o Bidu, o que você achou?
defensivamente ruim, sofreu no primeiro tempo e o gol do Confiança foi graças ao pé mole dele. Ele marcou mal e atacou bem. Conceito da defesa, da parte de marcação, ruim. Conceito ofensivo, bom. Média, regular para o Bidu. Bruno Silva é o capitão do time, né, Marcos? É o capitão, né? Vamos lá, o Bruno Silva foi eleito o craque do jogo, embora não marcasse, né? Tiveram várias opções, mas Bruno Silva não foi só voto, mas foi da maioria. Bruno Silva, não, mas jogou um partidaço. Aliás, o Bruno Silva, pra mim, vem surpreendendo jogo a jogo, um jogador importantíssimo, um baita volantaço ali. Protege. Todos os jogos ele tá ali entre os melhores em campo, né? E hoje ganhou com maestria. Fez um belo jogo, conceito bom pra ele. CH, descreva mais uma vez, por favor, a participação do Índio no terceiro gol e o conceito dele, por favor. O conceito dele é regular / bom. Primeiro tempo ele teve problema, segundo tempo reposicionado, jogou pra caramba e no gol, né? Naquele calcanhar no cruzamento do Bidu, cabeça na bola do Pablo, foi assim. O Confiança estava saindo, jogando, ele antecipou o jogador de meio campo do Confiança, roubou a bola, foi até a ponta esquerda, como se fosse um ponta, disputando ali corpo a corpo com o lateral, meteu um calcanha na bola para trás, chegou o Bidu no bico da entrada da grande área, lado esquerdo, levantou o cabeçaço, cruzou para a cabeça do Pablo, que cabeceou como se fosse um centroavante, né? Para baixo, no canto direito baixo do Rafael, e fez um golaço, uma pintura. Gostei do Índio do segundo tempo. Bom o segundo tempo, primeiro tempo com problemas, regular / bom para Índio Nascimento. Senhorzinho, você fala do Regis, mas eu não vou falar um detalhe, tá? Quero saber se você lembra. Vamos lá. Os detalhes e o conceito do Regis. Olha, teve o gol, né? Que foi um belíssimo gol. Né, na arrancada do Bidu, ele faz, ele dá um drible no zagueiro, o Bidu com a bola, o Regis ameaça fazer uma diagonal por dentro, o zagueiro meio que dá uma balançada, ele sai por fora e o Bidu faz o passe, ele dribla o goleiro, dribla o gandula, entra com bola e tudo. Um golaço. E o segundo gol, o gol do Bidu, ele dá um passe de costa. A bola vem no chute do Júlio César, numa recomposição. O Júlio César dá o chutão, ele antecipa ali o zagueiro e de costa ele dá um totozinho e deixa o Bidu na cara do gol. Conceito bom. Deixa o Davó. Davó, quem que eu falei? Bidu. Ah, não, é Davó, desculpa. É tudo igual. Tá tudo certo. E aí ele deixa o Davó na cara do gol, que faz um belo gol também. O craque do time, o cérebro desse time, um monstro, Regis. Conceito ótimo pra ele. Ô, CH, o Pablo fez o terceiro gol, foi de cabeça, né, gente? Eu não lembro, foi de cabeça, né? Ele fez o gol, foi de cabeça. Sim. E jogou o tempo todo. Qual foi a real função dele pelo gol, essas e outras, o conceito do Pablo? No primeiro tempo, ele tratou de marcar a descida efetiva do lateral esquerdo, que não aconteceu. O lateral esquerdo do Confiança é fraquíssimo, né? O tal de João Paulo. Fraquíssimo. Então ele participou pouco do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, além de ter feito o gol, ele teve 2 jogadas pelo lado dele. Eu acho que fez... Eu vou dar um regular / bom pelo gol que ele fez, né? Sempre com um gol, o atacante tem que ter relevo. Mas ele não fez uma enormidade de partida, não. Nada que mereça titularidade, jogou menos que o Sávio, mas deu conta do recado, não comprometeu. E eu gostei do trabalho dele, então hoje ele leva um regular / bom. Ô, CH, foi você que falou que no primeiro gol, que o Davó rouba a bola e faz a jogada pro Regis, foi o João Paulo que perdeu a bola, CH, foi isso? João Paulo, né? Ele se atrapalhou, meia dúzia, perdeu uma bola infantil. Esse gol foi doado pro Guarani, né? Nunca um gol caiu tanto do céu e chegou num tamanho bom momento, porque ali Confiança estava incomodando. Aí tava sozinho, a bola subiu, desceu, foi dominar, tropeçou na bola, fez uma lambança. Aí a bola sobrou pro Guarani, né? Davó, isso. Pro Davó. Isso. E acabou saindo o primeiro gol, esse gol caiu do céu pro Guarani.
Porque sabe o que é, Jorginho? Esse João Paulo jogou na Ponte em 2011, quando a Ponte subiu, e também em 2014, também foi em campanha de acesso, mas o João Paulo se machucou em 2014. Eu estava dando uma olhada, ele está bem diferente, mas ele perdeu esse primeiro gol do Guarani, foi matar Mas é o mesmo, Edu? Sim. É? É o mesmo, é. É ele mesmo, João Paulo Porcino. O que acontece? Então aí, ele doou pro Davó, o Davó pegou a bola, arrancou, deu uma balançada e serviu a Regis. Exatamente. Vamos falar agora do Davó. Assistência no primeiro gol. Ele faz belíssima arrancada. Uma arrancada belíssima. E o pessoal aqui do WhatsApp pega no pé do Davó. Pega no pé do Davó. E você se lembra a coletiva do Daniel na rodada passada? Foi questionado sobre o Davó, o que ele disse? É um jogador importantíssimo. As coisas têm dado certo. Em alguns momentos pode ser que ele não faça gol, mas ajuda de uma outra forma, né? E hoje ele foi premiado e coroado com um belíssimo gol e uma belíssima jogada, né, Edu? E o segundo gol, cara a cara, ele deu também uma sambada, tirou do goleiro, né? Essa gingada que o Davó dá, se Zorzinho tá no gol hoje, eu estaria internado uma hora dessa aí com uma fratura no tornozelo. Porque balançou, o Rafael foi no balanço e ele só tirou de chapa, né? Golaço. 30 segundo tempo é que saiu o Davó, 30 segundo tempo. O conceito do Davó. Davó bom, jogou muito partidaça. Eu acho que esse gol traz um pouco mais de confiança pra ele. Tava merecendo, Edu. Tá jogando bem o Davó. Bom. CH, ele não marca, mas ele participa. Foi até 15 do segundo tempo. O conceito do Júlio César. Hoje foi mais regular, diferente da última partida. Ele participou bastante. O Bidu teve muito trabalho do lado esquerdo no primeiro tempo, principalmente no início de partida. Ele ajudou demais. Eu estou falando da parte defensiva. Ofensivamente, ele de novo precisava participar um pouco mais. Conceito regular. Dos que entraram, Jorginho, Pedro Acorce, Titi, Andrigo, Lucão do Break e Alan Vitor. Destaque para Alan Vitor, que fez o quarto gol. Sim. E o Andrigo, que deu assistência final para ele. Que deu passe, né? Que deu passe. Ficaram um tempo maior em campo. Mas quem jogou mais foi o Titi. Queria que você falasse do Titi também. Eu gostei. Tá Acho que é importante isso daí, quilômetros rodados aos meninos. Parabéns ao Daniel Paulista. Tá confiando, tá acreditando, tá colocando para jogar. Titi... O menino Acorce entrou hoje no jogo também, entrou com personalidade, tem um bom passe. O Titi sempre bem posicionado, vai muito bem por cima, né? E teve algumas recomposições ali, teve algumas diagonais muito bem feitas. Gostei do Andrigo, que é um baita jogador. O Regis sai, o nível continua o mesmo. E o Alan Victor, né? Tá merecendo aí, né? Uma oportunidade. Tem entrado em pedaços de jogos aí, tem ido muito bem. E hoje foi realmente coroado com o gol. Eu vou dar um conceito bom para todos que entraram. Eu acho que o banco de reservas, fora aqui do país, sabe como que é chamado ou não? Banco de reforço. O cara sai do banco de reserva, ele tem que reforçar o time. Ele tem que melhorar o time. Por que o treinador faz a substituição? Para que algo diferente aconteça. Positivamente. E hoje o banco do Guarani foi isso. Todos que entraram foram muito bem. Conceito bom para todos eles. Fechando com você, já o CH vai falar dos que entraram também, o que ele achou, mas para fechar com você, Daniel Paulista, você votou nele como Votei nele, para mim o conceito dele é ótimo, ele vem fazendo um trabalho extraordinário, ele sabe o momento certo de lançar os meninos, ele sabe o momento certo de fazer as substituições, ele não comete erros, equívocos em substituições, sempre com o mesmo padrão, sempre com estratégias diferentes, né? Ele altera. Você vê que em alguns momentos o Guarani tá jogando de um jeito, de repente ele faz uma substituição, muda o jeito de jogar, aí as coisas não acontecem, ele muda novamente. É isso, treinador é isso. Ter alternativas de jogo, alternativas de mudança, alternativas de plataformas. E o Daniel tem feito isso no Guarani, tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Um belo trabalho à frente do Guarani e eu volto a repetir, não é à toa que um time consegue, numa Série B disputada como é essa, 4 vitórias consecutivas. Parabéns, Daniel Paulista, parabéns à diretoria que descobriu esse menino, né, e contratou. E é isso aí, ó, tá aí, o resultado tá aí. O conceito do Daniel Paulista hoje é ótimo, Edu. Olha, gol do Curitiba, Val cobrando falta, né? Isso. O Val lá em Sampaio Correia, né? Lá em São Luís. Ô, Edu, posso dar um recadinho? Mas deve. Amanhã, a partir das 16h45, Série C do Brasileirão, hein? Jogão de bola. Figueirense e Botafogo. De Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Pessoal de Ribeirão que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes agora,
AM 1270, amanhã ligado na Band, jogão de bola, hein, Edu? E um grande abraço pra você, mais uma vez, um prazer. Bom trabalho, hein? Eu vou ver, hein? Vai ver? Vou ver. Vai ver. Depois te mando o WhatsApp. Depois você manda o WhatsApp lá. Tá bom, Edu? Boa noite, um abraço. Boa noite, Marquinhos. Valeu, boa noite, CH, boa noite a todos os ouvintes. Valeu, Edu. Muito obrigado, viu? CH, dos que entraram, eu queria a sua opinião do Titi, que é da base, foi o primeiro que a entrar, jogou mais 40 do primeiro tempo, porque o Ronaldo Alves se machucou. O Andrigo que deu passe e o Alan Victor que fez o quarto gol, CH. O que mais gostei foi do Alan Victor, não só pelo gol, mas entrou aceso. O Andrigo também entrou bem. Titi não comprometeu, ok. Lucão sem nota e o Acórcia eu não gostei, Edu. Vamos lá, e o Daniel Paulista, por aquilo que ele escalou aqui, colocando o Pablo à frente, porque o Bruno Sávio está machucado, Rodrigo Andrade não jogou suspenso, colocou Índio, e pelas alterações, o que você achou dele? Eu achei que ele fez um bom trabalho, ele tem uma estrela, mas não é só sorte não, ele tem competência e as coisas elas acabam dando certo também para quem tem competência. Ele mostrou que as escolhas que ele fez, que foram escolhas difíceis, não é fácil você substituir o Andrade e o Sávio. O Pablo deu conta, o Índio deu conta, o time dele trouxe 3 pontos e ele goleou Confiança fora de casa. Não tem jeito de você fazer observação. Uma coisa ou outra você concorda, discorda. A gente falou algumas coisas antes do jogo, ele tinha razão, ele tirou o pedido, ele goleou fora de casa, o time dele que mais fez gols fora de casa. Então não tem como contestar, tá com o grupo na mão e fazendo um bom trabalho. O conceito dele é muito bom, Edu. A última, rapidinha, Confiança, que você achou do Confiança, que é o 16º, CH, é o primeiro fora da zona. O que você achou? Muito desfalcado, né? Hoje foi pro jogo com 8 problemas, 8 desfalques. Tem um treinador que eu tenho até respeito por ele, o Rodrigo Santana fez um trabalho muito legal, interessante, na base do Atlético Mineiro, chegou a dirigir o time de cima, é um cara da nova geração, mas esse time que entrou em campo é um time que tem muitos problemas. Mas esse não é o time do Confiança. Isso não tira o mérito da vitória do Guarani, o Guarani não tem nada com isso, mas o Confiança ele vai brigar para permanecer. Não vai fazer mais do que isso no campeonato não, viu, Edu? Mas o que é isso aqui, o botãozinho? E o Weber Roberto Lopes, em 49 anos, ele corre desengonçado e tá, mas vai na experiência, né? O que você achou em CH? Weber Roberto Lopes? Ele vai no cacuete ele vai no Somebody Love. Eu gosto muito dele, eu conheço o Weber, já entrevistei várias vezes o Weber, não é? E vou explicar por quê. Porque além de ter uma coincidência profissional, não é? Ele chegou a apitar no campeonato lá no Clube Jundiaense. Aliás, aqui em Jundiaí, né? Porque eu estou fazendo home office. Então, na festa de final de ano lá, que tem um clube muito tradicional em Jundiaí, ele de vez em quando aparece por aqui, ele é um sujeito bonachão, gente boa, engraçado. Eu acho ele competente, Edu, mas ele às vezes apita com um pouco de preguiça. Ele não chega muito junto, mas ele é muito experiente. Eu acho que ele fez um trabalho ok hoje, não comprometeu não, Weber. Bom Weber, gente boa ele, viu, Edu? Ele apita de croque? De croque? É. Pô, o cara tem 40, acho que até 50 que pode apitar, porque é impressionante, deve ser o último ano dele, mas ele apita com uma tranquilidade, muito experiente, viu? Mas enfim, CH, pra você um grande abraço e bom trabalho pra você amanhã na tela da Band. Figueirense, Botafogo de Ribeirão às 17 em CH. Estaremos nessa, ao lado do Batista, né, do Gleger. Vamos fazer mais um jogo na tela da Band. O Gleger já fez de maneira precisa o convite e fica aqui também o meu reforço. 15-5 tem na tela da Band, Série C, jogão de bola, hein? Figueirense contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Quero agradecer a todos pelas mensagens. Agradecer a equipe técnica, Gilberto Suf, o Alexandre, o Joelcio Cardoso, todos comandados aí pelo competente Gil Kleber. Vamos embora, Edu. Amanhã a gente volta e aqui na Rádio Bandeirantes, segunda-feira, estaremos na área, Edu. Boa noite para você, meu amigo, e um ótimo final de semana para o torcedor do Guarani. Muito obrigado, grande CH, hein? Olha, estou sendo questionado aqui, eu não me lembro, vai precisar dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se o Marionani sabe, viu, meu grande amigo Marcos Luiz? A última sequência de vitórias do Guarani, de 4 vitórias, foi 2013 na Série C. Será que o Mariolani está acordado? Você quer ver?
Não, vamos saber. Não, Mariolane tá ouvindo a Bandeirantes. Mas não tenha dúvidas disso. Disso eu não tenho dúvidas, Edu. Mariolane, pergunta pra você, Mariolane. Deixa eu ver aqui, cadê o Mariolane aqui no zap aqui, hein? Ah, não tá acordado, não. Acho que ele já tá dormindo. Imagina. Mariolane, você quer ver só? Deixa eu só pegar o zap dele aqui. Mariolane, tá aqui. Vamos perguntar pra ele aqui? A última vez que ele mexeu foi 8h34. Não, mas aí sabe por quê? Porque ele ficou ligado na Bandeirantes, tá ouvindo até agora. Você é demais. Mariolane, boa noite, é o Edu Pinheiro. Por favor, a última vez que o Guarani teve 4 vitórias na sequência, qual foi, hein, Mariolane? Por favor, aguardo. Muito obrigado. Aqui é assim, não tem frescura, é a vida como ela é. Não tem frescura, vamos ver. Deixa eu ver aqui, deu só deu um tique só no WhatsApp, não deu 2, Marcos Luiz. Não deu 2, mas... mas ele já vai responder, é isso aí. Bom, e o Daniel Paulista nada até agora, Marcos estamos Luiz? Aguardando aqui a entrevista do treinador, viu, Edu? Gozado, não é costume do Guarani fazer isso. Mas é jogo fora, né? Mesmo fora, demora um pouquinho, mas vem, né? Isso. O que será que aconteceu? Mas estamos aguardando aqui a entrevista do Daniel Paulista. Olha, você me ajudou aqui, Marquinhos, gol do Coritiba, né? Gol do Val, cobrando... Cobrança de falta. O jogo é lá O Léo Gamalho estava perto da bola também, né? O jogo está acontecendo lá em Sampaio Correia, como a gente brinca. Lá em São Luís. Então, esse gol aí, o que acontece? O Coritiba, nesse momento, ele volta a ultrapassar o Guarani, tá? O Coritiba tem 24, o Guarani tem 22. Mas aquilo que eu disse, como tem esse confronto, Marcos Luiz, entre Coritiba e Sampaio Correia, isso permite que o Guarani fique no G4, tá? O Goiás, ele tem 19. O Goiás, ele vai jogar, você quer ver? O Goiás, ele vai jogar, pegar aqui meu tabelão aqui, o Goiás vai jogar amanhã, 16 horas, Goiás e Londrina. Se o Goiás ganhar, ele vai também a 22 pontos. Vai a 6 vitórias também, mas o Guarani tá com um saldo excelente. O Guarani tá com um saldo de 8 gols. 8 gols. E o Goiás tem saldo de 6. A não ser que o Goiás ganhe por diferença de 3 gols, tá? Pode pegar aí, mas o Guarani terminar em 4. De qualquer maneira, o Guarani vai terminar a rodada no G4, tá bom? É isso aí. Mas é isso aí. Então, estamos aí com Sampaio Correia 0, Coritiba 1. E aqui Confiança 1, Guarani 4. A gente vai fazer um Em Dia com a Bola e a gente volta, quem sabe, com a entrevista do Daniel Paulista, 21h50. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Cuba Apoio Basic Q35 branco Roca só R$ 379,90. E torneira lavatório mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Mas o Mariolane, ele ouviu, hein? Mariolane ouviu. Danado, grande Mariolane. Obrigado ao Marcelo Rini, que já passou aqui a escala de árbitro. Apita Guarani, Sampaio Correia. Terça-feira, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Mas é o trio do Rio. Muito obrigado aí, meu grande amigo Marcelo Rini. Bem, meus amigos, deixa eu começar aqui. Olha, daqui a pouco a coletiva do Daniel Paulista, hein? A coletiva do Daniel Paulista, eu só vou pegar aqui a Série B.
Confiança 1, Guarani 4 e em andamento, primeiro tempo, Sampaio Correia, Coritiba 1. Então é o seguinte, vamos aqui à classificação. Nós temos toda uma rodada aqui da Série B. Amanhã, 11 horas, tem Brasil de Pelotas e Vitória. Amanhã, hein? Às 16, Goiás e Londrina. 16h30, Cruzeiro e Avaí. Oi, Marcos Luiz! Legal, vamos ouvir aqui a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, que fala exatamente sobre o resultado da partida, esta vitória importantíssima. Olha, como eu digo isso, a cada jogo, né? A cada adversário ele faz com que você monte uma estratégia, né, de execução para tentar superá-lo. E hoje a estratégia montada foi dar a bola para a equipe do Confiança, principalmente aos seus zagueiros, e tá bem posicionado no aspecto de quando roubar a bola, ter a velocidade para o contra-ataque, né, com qualidade também nos passes, porque a gente precisa da qualidade técnica para poder executar. Acho que conseguimos com muito êxito, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve ali um comportamento que até os 20 minutos o adversário conseguiu assim, ter bastante superioridade no aspecto de perigo de gol, de controle da bola, mas aos poucos a gente foi entrando no nosso ritmo, né, na nossa estratégia que a gente tinha, e quando fizemos o primeiro gol a gente conseguiu aí sim equilibrar a partida, equilibrar as ações, e no segundo tempo o Guarani foi bastante superior ao adversário, né, controlou o jogo, fez mais 2 gols, poderia ter feito outros gols. E a equipe está de parabéns por mais uma vez cumprir a estratégia planejada, mesmo com pouco tempo de treino, com pouco tempo de trabalho, de um jogo para outro. E a equipe foi muito, muito guerreira, né? Porque o desgaste também tem sido muito grande. Hoje, quem conhece o gramado daqui de Aracaju sabe do peso que ele tem, né? Do desgaste que ele obriga os atletas a se superarem dentro de campo, e a equipe durante todo o jogo foi muito guerreira e conquistou mais uma grande vitória, uma vitória extremamente importante para o nosso momento. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, gostaria que você falasse da importância de se ter no grupo jogadores que você pode confiar e oxigenar o time no momento decisivo, e os reflexos para a sequência da competição desta vitória, colocando o Guarani entre os 4 melhores da competição. Eu acho que eu digo muito isso para os atletas, né? A gente tem um grupo, né? A gente não tem um time. Um time ele ganha jogo, um jogo esporádico, alguma situação nesse time, uma situação pontual, e o grupo ele atinge os objetivos. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado. A confiança em todos os atletas ela é absoluta. A gente vê hoje 3 trocas com relação ao último jogo, e o nível da equipe permanece o mesmo, a estratégia se modifica, mas a equipe tem mantido um padrão, tem mantido um jeito de jogar consistente, e isso tem nos deixado bastante satisfeito. Agora, como eu digo, é fruto de trabalho, né? As coisas elas não acontecem por acaso, as vitórias, os resultados positivos, elas não estão acontecendo porque esporadicamente tá acontecendo uma partida ou outra. Não, o Guarani vem jogando desde o início da competição, melhorando o seu nível, e é dessa forma que a gente tem que continuar trabalhando, continuar melhorando, se recuperando de um jogo para outro, né? Hoje a gente acabou tendo que fazer algumas substituições, muito em virtude do desgaste e também de cartões amarelos, né? Que a partir do terceiro gol, as trocas de Júlio, o próprio Regis, foram muito em função do desgaste de cartão amarelo, para preservá-los para a próxima partida, e confiando também nos jogadores que entraram, para que eles também ganhassem minutos de jogo, para que entrem logo em ritmo de atuação, de partida, que eu acho que é extremamente importante. Quanto mais atletas a gente tiver nas melhores condições, a gente vai ter sempre uma equipe muito competitiva em cada jogo, e isso é extremamente importante num campeonato tão equilibrado como a Série B. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, parabéns antes de mais nada, mas o que falar, uma apresentação como essa, primorosa. Guarani literalmente atropelou o adversário. Aonde pode chegar esse time do Guarani? Torcedor já está imaginando algo maior, que o Guarani realmente entra na briga pelo acesso. Enfim, o que dizer de uma vitória espetacular como essa? Olha, eu acho que nós temos que manter os pés no chão. O trabalho está no início, né? Foram 12 jogos somente. Eu acho que a gente tem que continuar
treinando, recuperando os atletas, fazendo os treinamentos muito focados, né, nos nossos objetivos, trabalhar a cada jogo com uma decisão. A gente tem agora uma parada duríssima, que é o Sampaio Corrêa, que vem muito bem na competição, dentro de casa na próxima terça-feira, e descansar e viver o jogo a jogo, né? Lógico que a gente tem que comemorar cada vitória, aproveitar o momento, mas não perder o foco, né? Não perder a concentração, manter os pés no chão para que a gente possa continuar nessa caminhada que está no caminho certo e espero que a gente consiga mantê-la aí por um longo período. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. No primeiro tempo teve um momento que deu para observar você conversando com o Índio, para o Índio fazer o papel do terceiro zagueiro, o Bruno saiu um pouco mais. E aí, minutos depois, o Índio já voltou para a posição ali de volante, e o Bruno já recuando de novo. Queria que você falasse sobre essa conversa com os jogadores durante os jogos, né? Durante o jogo, né? A confiança que eles têm em você, o entendimento, todo o trabalho que é feito, para que no decorrer das partidas esse tipo de coisa aconteça, né? Essa inversão de posições e tudo mais. Eu acho que assim, primeiro é a confiança que a gente tem nos atletas, né? Os atletas têm sido de uma confiança, de um trabalho fenomenal aqui dentro, né? Não tenho nada para dizer de nenhum deles, o empenho sempre é ao máximo em todos os treinamentos, em todos os jogos. E a gente vem montando uma estratégia a cada jogo, né? Hoje a gente entrou com uma equipe para, ao mesmo tempo que a gente tinha que bloquear os lados do campo do Confiança, porque o Confiança tem um jogo de muito cruzamento na área em velocidade pelos lados, a gente também tinha que ser veloz, né, quando tivesse a bola para usar o espaço que a equipe adversária nos propiciava, principalmente no campo ofensivo. Então, assim, o Pablo e o Júlio foram fundamentais no aspecto tático para a equipe hoje, porque bloquearam muito bem os lados do campo e não foi fácil, né, pelo volume de jogo, pela intensidade que o adversário propiciou, mas eles foram muito bem nesse aspecto. E quando tivemos a bola também conseguimos jogar, criar oportunidades, né, visto que os gols que fizemos de jogadas trabalhadas, de ultrapassagens, né, de movimentações, então isso tem sido muito importante, né? O próprio Índio que entrou hoje substituindo o Rodrigo também fez uma boa participação, tem o entendimento da maneira como a equipe joga, né? A nossa saída de bola construindo o jogo, tanto o Bruno quanto ele, quanto o Rodrigo, o próprio Arcorce hoje que ganhou a primeira oportunidade. Então, assim, também dá ao próprio Titi, que entrou num momento do jogo extremamente difícil, né? O Ronaldo acabou se machucando. Então, isso mostra que o Guarani está formando um grupo muito bom, um grupo que está muito concentrado nos seus objetivos, muito focado no que quer, e isso é extremamente positivo para que a gente possa estar conquistando os resultados que a gente vem tendo. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. O que se observa nessa campanha do Guarani é que as vitórias são obtidas em circunstâncias diversas, né? Em cenários muito diferenciados. Queria que você explicasse como esses jogadores do Guarani conseguem essa capacidade de adaptação em relação aos diversos cenários que são apresentados na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente trabalha com muita transparência, né, com os atletas, né, mostrando muito aonde a gente vai ter que atacar os pontos vulneráveis do adversário, aonde a gente também tem que melhorar a cada jogo. Como eu disse, não é porque a gente vem de resultados positivos, a gente não tem coisas a evoluir. Com certeza temos que tirar alguns aprendizados do jogo de hoje para que no próximo jogo a gente seja sempre melhor. Agora, o Sampaio Corrêa é uma nova história, uma nova perspectiva, uma outra equipe com uma filosofia diferente, um jeito de jogar diferente, e a gente vai ter que também fazer uma grande apresentação, porque é um adversário que vem muito bem, numa maneira sólida já de jogar, e a gente tem que fazer um trabalho muito positivo, tanto na recuperação desses atletas, porque o intervalo de jogo de hoje para terça-feira é muito curto e a gente tem uma viagem nesse meio do caminho aí, para que terça-feira a gente tenha uma equipe muito boa lá, uma equipe forte para tentar buscar mais um bom resultado. Semir do canal EOL, boa noite, Daniel. Primeiramente, parabéns pela vitória, né? É impressionante o aproveitamento do Guarani, principalmente fora de casa. Terceira vitória no início, principalmente do campeonato, isso conta muito.
mas eu gostaria muito que você falasse a respeito do Bruno Silva, um jogador que não é aquele de assistência, não é aquele que faz gols, mas a importância dele, né, comandando esse meio-campo do Guarani, hoje realmente me impressionou. É um ponto de equilíbrio, um dos pontos de equilíbrio, ou o principal ponto de equilíbrio do Guarani, nessa grande fase que o Guarani está vivendo, Daniel. Estou muito satisfeito com o desempenho dos atletas, né? Como eu disse, o Bruno é mais um nesse motor que é a nossa equipe, nessa engrenagem, né, que cada atleta representa, vem desempenhando muito bem seu papel dentro de campo, como todos. Eu acho que isso é o que tem feito o Guarani chegar com bons resultados nesse momento, é o grupo, é a dedicação de todos, um se doando pelo companheiro dentro de campo, né? E isso tem feito a diferença, né? Esse trabalho coletivo, ele tem sido muito bom, e aí o individual ele começa a aparecer naturalmente, porque a equipe está bem equilibrada, a equipe está bem montada, e aí, independente das escolhas que você faça por opção de peças, essa peça lá entra e consegue também desempenhar um bom futebol, consegue jogar num bom nível, e é o que a gente vem fazendo a cada jogo. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel, parabéns aí pela grande vitória, mas eu queria saber como que você consegue mudar a tática do time usando os mesmos jogadores sem treinamento. Qual que é o segredo, Daniel? Não tem segredo, a gente trabalha. Ontem a gente, na medida do possível, levou os atletas para o campo e mesmo não sendo um trabalho desgastante, mas posicionou a equipe dentro do campo, orientou algumas situações que iriam acontecer e que aconteceram dentro do jogo, para que a gente estivesse preparado, né, para o que a gente ia enfrentar. Nós tivemos algumas atividades também visuais, com alguns vídeos, né, do adversário mostrando esses pontos, para que os atletas eles tivessem o conhecimento do que a gente iria enfrentar. E os atletas estão no momento também de muita confiança, né? de um acreditar no potencial individual deles e trazer esse individual para o coletivo, né? Tem sido muito bom, e acho que isso é o grande fator que vem fazendo a diferença no nosso trabalho, né? Que os atletas dentro do campo têm tido esse entendimento e têm comprado essa ideia que junto a gente pode fazer uma grande campanha como a gente vem fazendo, mas contendo, lógico, a euforia, mantendo os pés no chão. A gente tem muito campeonato ainda pela frente, mas, como eu já disse em outras entrevistas, né, o Guarani dá amostras que está no caminho certo, né? Nós temos que continuar trabalhando, focados, para que a gente possa continuar conquistando bons resultados. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje o Guarani mostrou uma postura mais madura no setor ofensivo. Não fez um jogo de correria, mas um jogo técnico mais pensado. Gostaria de saber de você qual foi o principal motivo dessa postura madura da equipe dentro de campo. Não, acho que foi a estratégia. Os jogadores entenderam muito bem, controlaram o jogo, porque o desgaste, as próprias condições do gramado também, que não eram as ideais, fizeram que a equipe mantivesse um pouco mais a bola, até mesmo para ter um ganho de fôlego, vamos dizer assim, para que o jogo não ficasse muito acelerado o tempo todo, e o Confiança jogava muito em transição, e para não nos pegar ali no contra-ataque desprevenidos, o antídoto que a gente encontrou foi manter essa posse de bola, né? Uma posse de bola consciente, de pé em pé, e procurando os espaços que o adversário ele nos proporcionava. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Hoje um dos destaques da vitória do Guarani foi o Pablo, que é um jogador polivalente que você tem no elenco. Na última rodada atuou como lateral direito no lugar do Diogo Matheus, e hoje voltou a atuar na posição de origem dele, que é o ataque, e também chegou ao primeiro gol dele em 2021. Queria que você falasse qual é a importância do Pablo no elenco do Guarani. Eu acho que não só o Pablo, mas acho que todos os jogadores têm a sua importância, independente se estão começando naquela oportunidade ou se estão aguardando uma oportunidade durante a partida, né, aguardando o que o jogo vai pedir. Eu acho que tem que estar pronto para aproveitar as oportunidades. O Pablo hoje, como o Júlio, foram fundamentais no aspecto tático para a equipe, no bloqueio das laterais, onde era o maior volume, onde era a maior força da equipe do Confiança. Então a gente conseguiu, né, com esses dois jogadores, junto com o Diogo
Diogo e o Bidu neutralizar esse ponto, e por dentro a gente conseguiu criar boas situações com o Índio, com o Regis, o próprio Bruno da Avó, e a equipe desenvolveu muito bem nesse aspecto. Então, assim, todos estão de parabéns pela entrega, pelo compreendimento de tudo que vem acontecendo, manter o trabalho, manter o foco, muita coisa ainda para acontecer, mas a gente começa a dar sinais que estamos no caminho certo. Tiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, primeiramente, parabéns pela vitória. E Daniel, hoje, com essa vitória, o Guarani deve entrar de vez no G4, pelo menos nessa rodada. Para você, o time já é candidato ao acesso? Obrigado, boa noite. Já isso eu respondi em outras oportunidades. Eu acho que falar em acesso nesse momento é muito prematuro. O campeonato tem 12 rodadas, faltam 26 ainda, então quer dizer, muita coisa ainda para acontecer. O campeonato é muito difícil, muito longo, lesões, cartões, muita coisa pode vir a influenciar todo o trabalho, então a gente tem que estar preparado, manter a concentração no que a gente está fazendo, viver o momento, concentração no momento, focar sempre no próximo adversário, que é o mais importante, e é dessa forma que a gente vem construindo o nosso trabalho. Os atletas têm sido de uma concentração muito grande, do empenho absurdo, e o resultado tem sido esses resultados positivos que a gente vem alcançando, e esperamos poder continuar dessa forma, sempre procurando jogar para frente, buscar sempre a vitória, que é o que nos interessa. Daniel, parabéns pela vitória. Aí o Ortiz, né, que é o assessor de imprensa, que está acompanhando sempre a delegação, parabéns pelo trabalho mais uma vez, né, e o Guarani, portanto, entrando no G4, chegando, né, num primeiro momento, no objetivo. Agora é se manter no G4, né, Edu, para buscar o acesso. Claro que temos muito tempo ainda pela frente, muitos jogos, mas o Guarani está, pelo menos, alcançando o seu primeiro objetivo. Próximo jogo será terça-feira contra o Sampaio Correia no Estádio Brinco de Ouro. O treinador do Guarani para esta partida tem aí alguns problemas. Por exemplo, o Carlão ainda segue em tratamento médico. O Ronaldo Alves hoje acabou se machucando. É outro problema. Por outro lado, o Rodrigo Andrade, que não participou da partida, estava suspenso, deve retornar na equipe do Bugre, Edu. O Bruno Sávio... Ainda em tratamento médico, né? Na última hora acabou sendo vetado uma contusão muscular. Que fim deu o Rafa Costa, hein? Joelho. Joelho, machucado. Olha, obrigado ao Mariolani, ele respondeu. Mariolani tá sempre ouvindo a Bandeirantes. Eu falei pra você que ele tava ouvindo a Bandeirantes. Olha, é o seguinte, 4 vitórias seguidas, eu tirei uma dúvida de novo com ele aqui, foi entre 2015 e 2016, tá bom, Marcos Luiz? 2015, 2016, começou em setembro de 2015... E aí terminou com um jogo em 2016 pela Série A2. Aqui misturou a Série C com a Série A2, correto? 4 vitórias. Agora, no mesmo campeonato, sim. Deixa eu ver o que mais. No mesmo campeonato, foi a Série C de 2013. O Júnior Nascimento estava desconfiado para confirmar. Sim, 4 vitórias. Atenção, Marcos Luiz. 4 vitórias no mesmo campeonato, seguidas. Foi em 2013, na Série C. Macaé 0, Guarani 1, você estava lá. Tava lá. Guarani 1 do Duque de Caxias 0. Esse jogo do Macaé, em Macaé, não foi o jogo que o Ferreira estava suspenso? Não, 2013, né? Não Ferreira é 2016. Ah, é 2016, certo. Verdade. 2013. E Guarani 1, Duque de Caxias 0. Depois lá em Betim, 28 de julho. Deixa eu ver aqui. Onde é que foi? Em Betim. Aliás, 3 de agosto, foi em Nova Serrana. Você estava lá? Nova Serrana, fui lá. Você estava lá? Estava lá. 2013, Brasil da Série C. Isso. Gol de quem? Gol de Everton Maradona. Everton Maradona. E depois, Guarani 2, Vila Nova 0 aqui. No mesmo campeonato desde 2013. Você prestou atenção naquilo que falou o Mariolani? 2013 para 2021. Nossa senhora. Né? 8 anos, 13 para 27 com 8. 8 anos. Que coisa, muito tempo, né, Edu? Bom, você merece agora fazer tubão, que pese essa pandemia, não né? Não é você, o mundo faz tubão. É verdade. Mas você viajou bastante também, amigo. Você viajou mais bastante. rodado do que caminhão de entrega, né, Edu? Porque você viajava... E sabe o que era gostoso? Entendeu? Quando você colocava assim, no finalzinho, a música de Milionários é Rico, nessa longa estrada da vida. Você viajava, você levava o equipamento. Você montava. Você... Montava pra TV e pra rádio. Tinha essa. Fazia o link pra TV. Nós temos a TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Isso. Você fazia o link também pra TV. Terminava
Estou resumindo, né? Você desmontava. Tinha que subir não sei quantos degraus. Pô, o pior de todos foi a Arena Pernambuco. E você ficava no gramado, Ficava no gramado e o equipamento montado na cabine, lá no Você último montava andar. o equipamento na cabine. Na cabine. Então, veja quantas você tinha que descer. Montava, descia, depois dava algum problema, você subia para ver, descia de novo. Você sozinho. Mudava a frequência. Mudava a frequência. Não, você é um MacGyver. Era uma festa. Bom, aí desmontava. Tinha que colocar no carro. Ir pro hotel. Tomar um banhão. Nem sempre um hotel muito agradável. Pegava um vizinho roncando. Era bravo. Uma vez, olha, eu vou falar um negócio pra você. Fui pra um hotel em Caxias do Sul. Edu, barato era festa no hotel. Nossa senhora. E Caxias do Sul, você vê, é o sul do Brasil, né? Por aí, verdade. E lá não é muito quente. E a barata... Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você dorme desconfiado. Não dorme, né? Não dorme. Pra dormir, você tinha que cobrir a cabeça. Aí pra cobrir a cabeça, você não respira. Aí você deixa só o nariz pro lado de fora. É duro. E você dirigindo, eram o quê? Eram 800 quilômetros, não é isso? Às vezes a maior de todas foi Porto Alegre, né? 1.100, 1.200, alguma coisa. Não foi? Então, aí embora Porto não foi de avião. Não, carro. Você foi de carro. Foi e voltou. Foi de carro. E no dia seguinte, mandava gravado para o programa do dia seguinte, evidentemente. Isso. Mas no programa da tarde já estava aqui. Já estava aqui de volta, pelo amor de Deus. É isso aí. Mas era gostoso, Edu. Mas parabéns. Você está com quantos anos, Marcos Luiz? 52. Dá para fazer de novo isso? Dá, né? Dá? Ainda dá. Pelo amor de Deus, parabéns, cara. Eu não cansava de falar do... Edu, uma vez repórter, sempre repórter. Pergunta, hoje não está aqui com a gente. Mas uma vez ele me respondeu, né? Ele falou assim... Quer me deixar doente? É me tirar o emprego. Ligeiro falou isso. Ligeiro. Aliás, o seu pai morreu no julho? Fez 4 anos agora. 4 anos agora, né? Que isso, fez. Isso. Olha, gol do Ferreira. Para falar em Ferreira, gol do Sampaio Correia. Ferreira diminui. Agora Sampaio Correia 1, Coritiba 2, tá? Julho para mim, de lembranças, porque eu perdi meu pai e perdi meu neto, né? Você teve o neto também, né? Que você perdeu já faz algum tempo aí. 4 anos, os dois. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Marquinhos, então parabéns aí e vamos ver agora que passar tudo isso. Gol do Sampaio, hein? Gol do Sampaio. O Ferreira marcou, né? Tá aqui. Isso aí. Quantos minutos? 45 do primeiro tempo. No primeiro tempo. Isso. Um abraço, Marquinhos. Parabéns pelo trabalho, viu? Prazer enorme trabalhar com você, Edu. Mas eu tenho saudade. O que é gostoso é equipamento, sai do ar, volta. O ouvinte gosta disso. Porque ele sente a espontaneidade. Pergunta para o Alexandre Almeida. Hoje, e Tigrão cantando aqui. Pelo amor de Deus. Cantamos My Way, Antônio Marcos. Que é isso? Pelo amor de Deus. Merece. Brigas, não é fácil, O Tigrão também viajou também. Eu falo pra você, Tigrão, Batista, o que eles passaram na estrada da vida não é fácil, através do rádio. E por causa do rádio. É o rádio. Como é que é? Eu gosto de rádio, eu amo rádio. Não é assim que o Batista fala? É isso. É isso aí. Um grande abraço, Marquinhos. Valeu, Edu, um abração. Falou, Alexandre, tchau. Olha, 22h16, um pequeno em dia, acabou a já. Voz do Brasil aqui, Confiança 1, Guarani 4. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Intervalo no Castelão. O Valdemir marcou o primeiro para o Coritiba, que não é o Valdemir Gomes. E aí o que aconteceu? O Valdemir para o Coritiba, depois o Paulo Sérgio contra... Gol do Sampaio Correia e o Ferreira marcando para o Sampaio Correia, aos 44, tá? Valdemir aos 12, Paulo Sérgio contra aos 38 e Ferreira para o Sampaio Correia. Então, intervalo de Sampaio Correia 1, Coritiba 2. Você acompanha aqui a narração do Batista, Confiança 1, Guarani 4. Nós teremos amanhã, 11 horas, em Brasil de Pelotas e Vitória. 11 horas, daqui a pouco, em Brasil de Pelotas e Vitória.
Às 4h, Goiás e Londrina. 4h30, Cruzeiro e Avaí. 18h30, Ponte e Remo. Ei, Ponte, hein? Situação difícil. A gente vai abrir às 17 com concentração, tá bom, gente? 17 horas, Ponte e Remo. Às 19, em Ponta Grossa, Operário e CSA. Também amanhã às 19, em Brusque e o Botafogo do Rio. Domingo, em 16 horas, São Januário, Vasco e Náutico. 20h30 no Rei Pelé, CRB e o Vila Nova. Bom, vamos lá. Classificação de momento da Série B. Em primeiro, Náutico, que vai jogar, tem 25. Em segundo, Coritiba, vai vencendo por enquanto, tem 24 nesse momento. Em terceiro, Guarani com 22. Em quarto, Goiás com 19. Em quinto, Sampaio Correia está perdendo com Gera em 19. Em sexto, Operário 18. Em sétimo, Vasco 17. Oitavo, CRB 17. Em nono, Avaí 15. Em décimo, Vila Nova 14. Em 11º, Brusque com 13. Em 12º, Botafogo com 13. Ei, Botafogo, chamusca não é mais o técnico do Botafogo. Em 13º, CSA com 11. Em 14º, Cruzeiro 11. Em 15º, Remo 10. Em 16º, Confiança 9. E os 4 últimos, Vitória 9, Ponte 9, Brasil de Pelotas 9 e Londrina último com 7. A Ponte amanhã com o Remo, quem narra é Júlio Nascimento aqui na Band, tá? Uma vitória faz com que a Ponte vá a 12 pontos e muito provavelmente ela vai ultrapassar o Remo se ganhar. Se ganhar, ultrapassa o Remo, isso é certo. Ultrapassa o Confiança também, que já perdeu. Então 2 ela ultrapassa. E a Ponte sairia da zona de rebaixamento. Guarani, ou termina em terceiro como está, ou se o Coritiba não ganhar do Sampaio, se der um empate aqui, ou vitória do Sampaio, o Guarani termina em segundo lugar, tá bom? Esse é o detalhe do Brasileiro da Série B. Vamos aqui ao Brasileirão, os jogos que acontecem no Brasileirão, tá? Vamos ver aqui, começando a 12ª rodada também, 5h, Morumbi, São Paulo e Fortaleza, às 17 no Castelão, Ceará e Atlético Paranaense. Às 19, Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro. Às 21 no Maracanã, Fluminense e Grêmio. Grêmio do Felipão, hein? Felipão ganhou na Sul-Americana, né? Domingo, 11 horas. 11 em domingo. Arena Condá, Chapecoense e Cuiabá. Às 16, Atlético Goianiense e Palmeiras. 18h15 em Pituaçu, Bahia e Flamengo. 20h30 em Bragança, hein? Red Bull, Bragantino e Santos. Jogaço. 20h30, Beira-Rio, Internacional e Juventude, Choque de Gaúchos. E na segunda-feira, termina na segunda, hein? 20 horas, Independência, América Mineiro e Esporte. Palmeiras líder 25, Red Bull Bragantino em segundo com 23, em terceiro Atlético Mineiro 22, em quarto Fortaleza 21, em quinto Atlético Paranaense com 20, em sexto Bahia 17, em sétimo Fluminense 17, oitavo Flamengo com 15, em nono Santos com 15, em décimo com Atlético Goianiense 15 também, 11º Ceará 15 também, 12º Corinthians com 14, 13º Juventude com 13, em 14º São Paulo com 11, em 15º Inter com 11, em 16º América Mineiro com 9 e na zona do rebaixamento Sport 7, Cuiabá 6, Chapecoense 4 e o Grêmio com 3, hein, Felipão? E o Renato Gaúcho, técnico Flamengo, vamos ver também a reação dele no Brasileirão. Campeonato Brasileiro, deixa eu ver aqui, da Série C. A Série C que tem os paulistas em ação. Aliás, teve um jogo hoje, né? Deixa eu pegar aqui, seu Rini, o senhor não me avisou, hein? Acabou, rapaz, o Oeste perdeu, mas também o Oeste estava numa campanha que eu vou te contar, hein? O Alexandre, o Oeste é o último colocado, porque a Série C são 2 grupos de 10 equipes cada. Os paulistas estão no grupo B, tá? Nós temos aqui o Novo Horizontino, tem o Ituano, Botafogo de Ribeirão, Mirassol e Oeste. Oeste o último, tá? Então perdeu. O jogo foi lá em Porto Alegre, nessa sexta-feira, São José 1, Oeste 0, tá? Então vamos lá. No grupo dos paulistas, agora eu vou te contar, na internet agora é tanta propaganda, viu, Alexandre? É tanta... Você tá vendo uma coisa, entra uma propaganda no meio, tem que tirar na volta.
É por isso que eu gosto de Papier. Eu marco no Papier. Não tem propaganda, não me atrapalha. Vamos lá. Então é o seguinte, amanhã, atenção, os paulistas em ação. 11 horas, isso mesmo, senhor Alexandre. Daqui a pouco, 11 horas, Mirassol e Criciúma, viu? Às 17, Figueirense e Botafogo de Ribeirão. Mais uma vez, lembrando aqui que o Batista vai transmitir na TV Bandeirantes. Batista, Gleger e CH amanhã, hein? O Tigrão tá no projeto também, mas o Tigrão não comenta amanhã, tá bom? Então amanhã, 17, a partir das 16h45, Figueirense e Botafogo de Ribeirão Preto na tela da Band. Dorando Scarpelli. Olha, domingo tem. 16 horas, Ituano e Ipiranga. E na segunda-feira, joga o Novo Horizontino. Lá no Durival de Brito, 20 horas, viu, seu Rini? É Paraná e Novo Horizontino, tá? Então vamos lá. Nesse grupo B, em primeiro Ipiranga com 16, em segundo Criciúma com 14. Criciúma tá rebaixado no Catarinense, mas tá em segundo aqui, ó. Em terceiro, Novo Horizontino com 13, em quarto Ituano com 13, em quinto Botafogo com 12, em sexto Figueirense 9, em sétimo Paraná 7, oitavo Mirassol 1, em nono São José com 5 e ganham hoje, hein? E em décimo Oeste com 2 pontos ganhos. Então o que acontece? Acontece que essa Série C é turno e retorno dentro do mesmo grupo, tá? E 4 se classificam. E os 2 últimos serão rebaixados. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui, que no site da CBF não atualizou a classificação. Com a vitória do São José, me perdoe, o Mirassol foi para a zona de rebaixamento. O São José foi para 7º lugar com 8 pontos e o Mirassol é penúltimo com 7, mas vai jogar. E o Oeste, sim, último colocado com a derrota, 8 pontos ganhos. Hoje estariam rebaixados Jacuipense e Santa Cruz. Você acredita que o Santa Cruz está na última colocação do Grupo A? O famoso Santa Cruz e Recife estaria hoje rebaixado para a Série D de dado. E no outro grupo rebaixado seria o Mirassol e Oeste, uma dupla paulista, né? É isso aí, tá? Lembrando que... deixa eu pegar aqui, Alexandre... No grupo A da Série C tem Botafogo da Paraíba, Paysandu, Ferroviário, Altos do Piauí, Manaus, Tombense, Volta Redonda, Floresta, Jacuipense e Santa Cruz. Meus amigos, 22 horas e 25 minutos e aqui na Band você ficou em dia com a bola. Futebol é com a Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Cuba Apoio Basic Q35 branco Roca só R$ 379,90 e torneira lavatório mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite
Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Eisenbach 350ml, 2,99. Picanha Fribor Dog, peça vácuo, 69,95. Suco Pomares laranja, 1 litro e 700, 12,99. Ofertas válidas até dia 21 de julho. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, final do nosso jogo aberto. Confiança 1, Guarani 4, jogaço em grande vitória do Bugre. Por enquanto, o terceiro colocado, Coritiba vence 2-1 lá em São Luís, com o Sampaio Correia. Olha, obrigado, viu, Alexandre Almeida, em nome do qual agradeço toda a nossa equipe técnica, Jorge Cardoso. Olha, eu volto amanhã às 17, hein? Amanhã, concentração às 17 de Ponte Remo. E às 18h30, Júlio Nascimento volta e narra. Eu volto amanhã. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 16 de julho de 2021. E vamos ao destaque do dia. Brasil atinge mais de 120 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. E amplia a estrutura para a produção de mais imunizantes. Indústrias veterinárias vão poder fabricar vacinas no país. Gabriela Noronha. O objetivo, segundo o governo, é ampliar a oferta de vacinas e aproveitar toda a estrutura dos parques industriais brasileiros para o enfrentamento à pandemia e, assim, avançar na campanha de vacinação. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Proteção à infância. Operação de combate à violência contra crianças e adolescentes prende pessoas em mais de 1.400 cidades. Estamos a uma semana da abertura das Olimpíadas de Tóquio. E 1 a cada 4 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos contam com um apoio extra. O programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Bron. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Momento Saúde. A estrutura das indústrias veterinárias poderá ser usada para fabricar vacinas contra a Covid-19. A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro vai ajudar no esforço para ampliar a produção brasileira de imunizantes. As fábricas têm que cumprir uma série de requisitos, como separar totalmente a produção das vacinas dos outros ambientes. O objetivo é acelerar a campanha nacional de imunização, que já aplicou mais de 120 milhões de doses até agora. Segundo a nova lei, os estabelecimentos veterinários terão de cumprir as mesmas normas sanitárias exigidas aos locais que produzem as vacinas de uso humano. O texto traz uma série de critérios para que os parques tecnológicos da indústria farmacêutica veterinária possam produzir os imunizantes e o ingrediente farmacêutico ativo contra a Covid-19. Entre eles, manter elevado grau de biossegurança e a separação das linhas de produção da vacina animal e da humana. Esses locais deverão estar fisicamente distantes em todas as etapas de produção. O objetivo, segundo o governo, é ampliar a oferta de vacinas e aproveitar toda a estrutura dos parques industriais brasileiros para o enfrentamento à pandemia e, assim, avançar na campanha de vacinação. Nesta sexta-feira, o Brasil alcançou a marca de mais de 120 milhões de doses da vacina contra a Covid-19
Covid-19 aplicadas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 54,6% do público-alvo, ou seja, mais de 87 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina. Mais de 20%, 33 milhões de brasileiros, já tomaram a segunda dose, ou dose única, e completaram a imunização. Em visita a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o ministro da Saúde reafirmou o compromisso de vacinar todos os brasileiros ainda este ano. Nós já adquirimos mais de 600 milhões de doses de vacina e com isso eu posso assegurar a vocês que até o final do ano, 100% da população brasileira acima de 18 anos será imunizada contra a Covid-19. E o Programa Nacional de Imunização é a melhor estratégia para pôr fim ao caráter pandêmico da Covid-19. Durante a visita ao estado, Queiroga anunciou investimentos na atenção básica com foco na saúde bucal e nas equipes de saúde da família. A capital Campo Grande terá R$ 75 mil para a compra de equipamentos e estruturação de um novo centro de especialidades odontológicas, referência para diagnóstico de câncer de boca. Também foram credenciadas mais 68 equipes de saúde bucal nos postos de saúde da cidade. O ministro Marcelo Queiroga também participou de reunião com gestores dos municípios, visitou unidades de saúde e vacinou a população contra a Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha. E no total, o Ministério da Saúde já distribuiu a estados e municípios mais de 154 milhões e 200 mil doses de vacinas. Para acompanhar a evolução dos dados sobre a vacinação no país, acesse localizassus.tudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 540.398 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 17.951.699 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 19.308.109. O presidente Jair Bolsonaro continua internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma obstrução intestinal. Vamos à capital paulista para saber das últimas informações sobre o estado de saúde do presidente. E quem está lá e tem as informações é a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Olá, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro segue internado aqui no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, sem previsão de alta, de acordo com o último boletim médico divulgado por volta de 1 da tarde. O presidente está tratando aqui uma obstrução intestinal e ainda de acordo com esse último boletim, o presidente está bem, permanece evoluindo satisfatoriamente com a conduta médica inalterada, o que significa que está recebendo tratamento com medicamentos e acompanhamento por meio de exames clínicos e laboratoriais. Foi iniciada hoje uma alimentação oral, líquida, e foi confirmado pela equipe médica. O presidente Bolsonaro fez também 2 publicações nas redes sociais. Na última, pouco antes de 5 da tarde, afirmou que está trabalhando em videoconferência com ministros e mais cedo postou uma foto caminhando pelos corredores do hospital. Lembrando que o presidente está internado aqui desde quarta-feira à noite. De São Paulo, Vanessa Casalino. Mais de 1.000 pessoas foram presas em uma operação policial com foco na proteção de crianças e adolescentes. A Operação Acalento está sendo realizada desde o começo de junho e hoje teve seu dia D. Além dos presos, 337 menores de idade também foram apreendidos. Houve o atendimento de quase 18 mil vítimas e a solicitação de quase 1.700 medidas protetivas. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e realizada pelas polícias civis de todo o país em mais de 1.400 cidades. A Operação Acalento ocorre desde o dia 4 de junho e combate crimes de violência contra crianças e adolescentes, como maus-tratos e tortura. Alguns casos chamaram a atenção das polícias, como o de um casal na Bahia, que vendeu o próprio filho, um bebê recém-nascido, para um casal de São Paulo.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cerca de 80% dos casos registrados foram de estupro de vulnerável. Nesse crime, não há necessidade de conjunção carnal. Qualquer tipo de carícia em um menor de 14 anos já configura o crime. Durante a pandemia, houve aumento nos casos de violência infantil, como destaca o secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alfredo Carrijo. A suspensão das aulas trouxe essas crianças que já sofriam violência para dentro do ambiente familiar por mais tempo, e isso foi uma agravante. É uma coisa que aumentou muito esse índice de violência. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostram que de janeiro a abril deste ano foram feitas mais de 32 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Fernanda Antonucci é delegada da Polícia Civil do Amazonas e participou da operação. Ela aponta a importância de pais e professores observarem os sinais. O primeiro sinal para detectar se uma criança está sofrendo qualquer tipo de violência é perceber o comportamento dela. Que é normal que uma criança que era alegre, uma criança que brincava, ela mude de comportamento, ela fique introvertida, ela fique com vergonha, ela fique reservada. É importante também que os pais vejam os corpos dos seus filhos, na hora do banho, de trocar roupa, de todas as idades. Né? As partes íntimas também é importante detectar, porque às vezes confundem, talvez a falta de higiene, na verdade, é uma violência mesmo sexual que a criança está sofrendo. E também é difícil que os pais nunca querem aceitar que o seu filho sofreu um crime, né? Sofreu uma violência dessa forma. Para denunciar, procure a Polícia Civil do seu estado ou o Conselho Tutelar, ou ligue no Disque 100. Reportagem, Márcia Fernandes. Combater o desmatamento e crimes ambientais e trazer segurança às populações da Amazônia é legal. É a Operação Samaúma, com ações integradas com a participação do Exército, Polícia Civil e fiscais ambientais. O repórter Carlos Molinari acompanhou um dia da operação em Rondônia. A operação é a continuação de um amplo programa de combate integrado aos delitos ambientais, principalmente o desmatamento, como afirma o tenente-coronel Barreto, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Com o crescimento do desmatamento em alguns municípios, então foram selecionados 12 e estamos priorizando nessa operação Samaúma, principalmente o combate ao desmatamento ilegal. 7 horas da manhã, vai começar mais um dia da Operação Samaúma. Estamos no município de Cujubim, distante 160 quilômetros da capital Porto Velho. No acampamento para os soldados, fiscais ambientais e policiais civis, há uma mulher, a cozinheira Dona Iraci Faria, que está na retaguarda, garantindo a energia diária de todo o pessoal. Eu acordo às 5 da manhã, faço café, tenho um pãozinho já de forma, tenho um pão francês, um ovozinho frito, leite. O Exército se reúne com os agentes do ICMBio para delimitar a ação de hoje na Floresta Nacional do Jamari, que fica às margens do município. O fiscal do ICMBio, Áquilas Mascarenhas, traça o plano. Hoje vamos efetivar a destruição de 700 metros cúbicos numa área de exploração irregular de madeira. Sol a pino em Rondônia. O clima seco é o ideal para desmatar, queimar e trafegar com segurança pelos rios. A fiscalização não pode esperar, como explica o chefe do Estado-Maior, Coronel Silva Filho. O combate ao desmatamento, ele tem não só o caráter repressivo a crimes ambientais, né, mas também preventivo com relação a outras ocorrências relacionadas a essa área que podem afetar a população. A aventura pela floresta começa com trator, motos, caminhões, um contingente de forças integradas buscando máquinas, equipamentos, toras e até mesmo algum traficante das valiosas madeiras da Amazônia. E logo encontramos a primeira esplanada de toras de Faveira Ferro, árvores centenárias, recém-derrubadas e de alto valor comercial, como explica o fiscal do ICMBio, Áquilas Mascarenhas. É uma das madeiras mais caras e mais cobiçada pelo mercado madeireiro. O fator mais importante é a consolidação da presença do Estado, né? A certeza que os fiscais têm é de que o trabalho de corte foi todo perdido e as madeireiras ilegais não vão ser abastecidas por algum tempo. Com a fiscalização apertando a cada dia os crimes ambientais, o agente Elinaldo Bonfim da Polícia Civil de Rondônia já tem uma certeza. A operação não vai encerrar, a base será montada aqui
e daqui não sai mais madeira legal. Essa é a nossa esperança e trabalharemos para isso. Até o momento, a Operação Samaúma já apreendeu 700 metros cúbicos de madeira, equivalente a R$1.200.000, 4 espingardas, 6 máquinas de serraria, um trator e aplicou 3 multas, no valor de R$173 mil. De Itapuã do Oeste, em Rondônia, Carlos Molinari para a Voz do Brasil. Olimpíadas de Tóquio começam daqui a uma semana. E você vai ouvir daqui a pouco que 1 a cada 4 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos contam com um apoio extra. É o programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. 30 mil trabalhadores vão começar a receber o auxílio emergencial. Os novos beneficiários foram considerados aptos depois de um novo processamento de dados realizado pelo governo e finalizado hoje. Os trabalhadores recém-incluídos vão receber de uma vez todas as parcelas a que têm direito. Os depósitos em poupança social digital vão começar amanhã para os nascidos em janeiro, que não fazem parte do Bolsa Família. Os pagamentos seguem até o final do mês. Já os trabalhadores que não tiveram a concessão do auxílio aprovada